Muito bem, meus queridos. Chegando com mais um Deus Zebracast, meu querido Alan. Vem com nós Tudo sempre, bem? Alfinetinho. Beleza? Tamo junto. Parabéns mais uma vez por esse cabelo Obrigado. horroroso, despenteado. Obrigado. Por que você não penteia o cabelo pra vir trabalhar, ele tá em cara? fase de crescimento, entendeu? Vai ficar bonito um dia aí. Daqui uns 4 meses fica bom. Você Fica vai deixar o tranquilo. cabelo comprido? É, até aqui, mais ou menos assim. É. Aí vai fazer igual os argentinos, Em botar aquele homenagem ao negocinho. Tupanzinho, grande ídolo nosso. Não, aí você lava a boca pra falar. Não se compare um fio de cabelo seu ao Tupanzinho, meu querido, que foi campeão pelo Corinthians Em 90. E hoje nós vamos fazer aqui um especial. Mais um ano que o Corinthians foi campeão, 2005. Isso. Mais um campeonato que foi muito conturbado. Ih, papai. E hoje estamos aqui com um especialista nisso. Não é que nem nós que só fala merda, por cima, fica... Não, o é. cara sabe o que tá fazendo. Sabe do riscado. Ele do entrevistou riscado. todo mundo, fez todo o levantamento histórico, Verdade. dados, E que entrevistas. trabalho, hein, Alfinetinho? Exatamente. Sensacional, velho. Ele está aqui conosco, ele que é o... ele me explicou, eu já esqueci. Diretor e produtor. Diretor, e produtor do e documentário. tudo do documentário A Máfia do Apito. Bruno Maia, senhoras e senhores. Obrigado, querido. Grande Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Prazer, diretamente Bruno. do Rio de Uma honra Janeiro. estar aqui, uma honra estar aqui. O cara tá querendo voltar cedo pra casa pra ver o jogo do Vasco. Nossa Vocês Senhora. vão Por favor. perder, É cara. cada Que gosto, isso? hein? Nem perde seu tempo. Cada Eita, gosto. Ah, calma, não é contra o calma. Corinthians. Aí, Aí tem uma chance. Não é contra o né? começar. Corinthians. Ó, o Então, programa Vasco tá é muito- começando, hein? O programa tá começando. O Vasco Dá é, tempo muito, Vasco é muito freguês do É Corinthians, muito velho. freguês. não posso discordar. Mas vai mudar, vai melhorar. Vai melhorar. Vai mudar? Vai melhorar. Será que vai? Se tiver menos árbitro a favor do Corinthians, fica melhor. Alô! A máfia do Aí, apito. aí fudeu. Aí fudeu. Vamos falar muito disso, tá, pessoal? Ele vai explicar pra gente aqui tudo o que aconteceu e recomendo já o pessoal a assistir, né, Bruno? Por favor, tá disponível no Globoplay. É uma coprodução da Field and Match, a minha produtora, junto com o Sport TV. E que, enfim, foi exibido no Sport TV. Acho que ainda tem algumas reprises acontecendo, mas se o pessoal quiser chegar lá e seguir, maratonar, são 3 episódios, dura tudo ali 1h30, 1h40, você mata tudo. Mas vale a pena procurar lá e assistir A Máfia do Apito. É. Legal demais. Tá dando uma bela repercussão Isso aí, o velho. documentário, hein? Parabéns, viu? Obrigado, cara, obrigado. Eu não tive tempo, eu não consegui parar pra ver, mas tô louco pra assistir. Não, assista e depois conta aqui. Conta aqui, manda Muito- mensagem pra muito dizer. importante relembrar essa história toda, né? Eu tô doido pra assistir, mas não tô conseguindo parar em casa. Quando paro em casa, meu filho chora, acorda, não consigo assistir. Tá difícil ver o jogo do Corinthians. E tem alguns que, consegue. inclusive, é bom nem ver, né? É melhor. Então, aí na hora melhor dura não. mais ou menos o tempo de um jogo. Um jogo desse É, não queira então. ver, tu coloca A Máfia do Apito ali. Mas o documentário eu tenho certeza que tem uma ótima qualidade, É, lógico. diferentemente dos Muito últimos melhor jogos do que o Corinthians. jogo, Que os né? caras estão. Você não quer fazer um documentário sobre a balada dos jogadores do Corinthians, A não? falta de Porque tá vontade, foda, é. velho. Agora, uma coisa é boa, se tiver meio complicado esse jogo do Corinthians, no final da série o Corinthians é campeão. Então, porra, já vale a pena. aí, ó, É tá melhor vendo ver só? a série, então. É verdade, Pra né? relembrar o título. O Corinthians pelo menos. é campeão, coisa que o Vasco não consegue há muito tempo. Vamos falar agora do documentário Em Nome da Betsul, Ô, Betsul, tá? Aonde velho. não tem É. maracutaia. Ó, Ó, sou Totó. Ó, tá pá, indicado aí ao prêmio do Reclame Aqui, que é Legal demais, muito né, velho? legal, porque você vê a seriedade da Betsul e o compromisso com você que faz o seu jogo lá, tá? Então, você já sabe que a Betsul é parceira nossa Isso. aqui do Deus Zebracast, e na Betsul não tem roubada, meu querido. Não vai ter documentário. É isso Nunca. aí. Entendeu? Por quê? Porque a Betsul é muito séria, pratica o jogo responsável e dá também muitas dicas aí pra você, tá bom? Além de ser uma casa totalmente regularizada e tem Sempre. benefícios muito, muito legais Isso. para todos os clientes, tá? Então, acesse a Betsul, tá aqui, ó, o QR Code, tá Isso. bom? Tem ali, ó, cashback todo dia. É com a Betsul. Leia o QR Code, acesse o site betsul.bet.br, fique por dentro de tudo. Libertadores tá rolando, Sul-Americana tá rolando, Brasileirão tá rolando, Isso. Copa do Brasil tá com uma pausa aí. Bombando. Vai tudo. rolar. Fluminense caiu da Caiu, Sul-Americana, caiu. pode ser que adiante aí a Copa do Brasil. É É e o uma Renato- possibilidade. E o Renato também caiu. Pediu pra cair. É uma possibilidade. É. Então, faça o seu jogo aí com responsabilidade, divirta-se com responsabilidade na Betsul. As melhores super odds também lá no meu Instagram. Betsul, sua bet de norte a sul. Isso. Nosso querido Bruno, que veio do Rio de Janeiro, Do Rio de Janeiro. mas
Você tem equipe ou trabalha sozinho? Não, pô. Boa equipe grande, graças a Deus. Bastante gente trabalha comigo. Você falou ali, o cara que é tudo, a Máfia do Apito, longe de ser tudo, né? Dirigir, produzir, mas tem uma equipe muito grande. Na Máfia do Apito, mais de 50, 60 pessoas trabalhando. Caraca. Então é um projeto bem... Que Então da eu vou te hora, indicar cara. um parceiro bom. Põe a Lead Travel na tela aí, ó. Olha Pra aí. você fazer a sua viagem Tá sempre viajando. com tranquilidade, sua viagem de Isso. negócio, pra você organizar bem, com maior eficiência e menor custo. Meu É. querido Bruno, não inventa, você vai querer fazer tudo sozinho. Da rua, É né? 50 pessoas, leadtravel.com.br. Rapaziada da Lead Travel que faz um trabalho muito legal, Sensacional. muito específico para quem viaja também, corporativo, faz evento. Acesse já leadtravel.com.br. Meu querido Bruno, vamos falar agora da máfia do apito. Vambora. Certo? É isso. Durante o programa vai Nossa, entrando aqui, QR Code da Lead Travel também e da Betsu, já fica aqui, ó, o programa inteiro para você poder acessar. Da onde surgiu essa ideia? Mas conta um pouquinho da tua trajetória, Bruno. Cara, eu trabalho... Já tenho uns 20 e poucos aninhos de carreira aí. Eu trabalho... Você parece Fernando Diniz, velho. Que isso? Parece. Ó, não parece Fernando Diniz? Parece. Se eu vi você falando no microfone, me lembrou a coletiva do Fernando É. Diniz. Vira Aqui. pra ele e fala, seu mascaradinho. Mascaradinho. olha lá, Seu a carinha do perninha. Fernando Seu Diniz. perninha. Perninha do caralho. Ô, Rayan! Ô, Rayan! Ele pega o Ryan de jeito. Pega, fica lá em cima do Rayan. Cara, eu já trabalho há 20 anos com criação de conteúdo de formas diferentes, assim, aos 4, 5 anos eu tô mais focado nessa parte dos documentários. Sou, como a gente já falou aí, sou não só vascaíno, mas comecei no esporte, entrei pro esporte quando fui convidado para ser vice-presidente de marketing do Vasco, então atuei dentro do clube por 2 anos, em 2018 e 2019. Ah, quando você trabalhou lá. Fui vice-presidente. Trabalhar é uma palavra forte, porque eu não era remunerado, né? Era vice-presidente naqueles cargos que você ocupa ali, você monta o time, mas não... Eu não era remunerado. Não deixa de ser um Mas, trabalho. Não, é um trabalho do cacete. É um trabalho gigante. Mas, enfim. E aí, foi onde eu entrei no esporte, no futebol, profissionalmente, e acabei me interessando e fui ficando. Comecei a fazer essa parte do documentário, tem uns 4, 5 anos. Eu fiz o do Romário, né? Que teve na... Ah, isso eu vi. Você fez o documentário do Romário, cara. Tem que falar disso também. Bora Incrível. falar. Ele queria ter jogado no Corinthians, né? Não jogou. Ele falou. É porque nós não ele aceita falou. qualquer um, entendeu? Exatamente. Não aceita Nós qualquer prefere o Hector Prefere Hernandes. as reservas. né? É. O Hector Hernandes. Pois é, eu já vi o Desse Romário nível. falando disso aí. Depois a gente faz um bloquinho sobre o doc do E Romário. agora também. tem outros projetos, mas mais visibilidade no Romário. Agora tem a Máfia do Apito. Então a ideia surgiu, na verdade, cara, quem trabalha com o que eu faço, com documentário, assim, geralmente a gente olha 30, 40 ideias ao mesmo tempo e vai vendo quais delas se desenvolvem melhor, quais a gente acha mais informação, qual que aparece um parceiro para viabilizar, né? E a Máfia do Apito era um desses objetos de interesse que a gente tinha, essa história estava lá na nossa mesa de criação e tal. Em algum momento, os parceiros nossos, que é a galera da Join, uma produtora lá do Rio, eles conseguiram acessar o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, convencer ele a dar uma entrevista para um possível documentário, para uma possível série. E a partir de quando essa entrevista aconteceu, a gente teve um material ali original muito bom. E aí, sim, desenhamos o que veio a ser a série e o projeto acabou se viabilizando depois disso, né? E acabou com a feliz coincidência dele estar sendo lançado agora em setembro de 2025, um mês em que se completa 20 anos que o caso explodiu, veio à tona e criou das maiores confusões da história do nosso futebol. Isso aí. E deve ser bem complicado para fazer um documentário desse, né? Porque o pontapé inicial, pelo que você falou, foi da entrevista que o Edilson deu. Aí você fala, puta, vou fazer o documentário. Mas aí envolve muita coisa. Tem que falar com muita gente, Sim, fazer uma sim. puta de uma pesquisa. E direitos autorais, cara. Você tem que falar com a CBF. Como é que funciona Sim. toda essa burocracia aí antes de você começar a rodar? Cara, não cagar a regra não. Você dá pra fazer um documentário com celular se o cara quiser, né? Tem documentários e documentários. Um tipo de produção como essa, que tem essa pretensão, feita uma plataforma de streaming que vai circular no Brasil todo, eventualmente no mundo todo, ele realmente tem um nível de exigência absurda de preparação, de jurídico, de equipamento, de tudo isso, realmente acaba justificando uma equipe muito grande que viaja, que trabalha produzindo para que isso aconteça. Mesmo né? no caso do documentário do Romário também. Acho que para todo documentário essa pergunta que Romário eu fiz. é muito maior ainda. É tudo muito Romário burocrático, gravou em né? 10 países, cara, entendeu? Então, assim, foram um negócio porque ele jogou- surreal. Não, mas é. aí você precisa de direitos autorais, por exemplo, da CBF.
Precisa, a CBF é dos mais fáceis, né? Com isso, você conseguir lá de uma TV do interior da Holanda, em Eindhoven, onde ele jogou, você conseguir... Mas a liberar CBF, por exemplo, para fazer qualquer Não, a um CBF desses é dois parceiro, documentários, a CBF é parceiro, você não. precisou. Precisei, nunca teve problema com a Eles CBF. liberam ou você tem que pagar royalty? Cara, geralmente é porque os direitos são mais complexos. Isso é meio chato, assim, né? Uma imagem, por exemplo, a mesma imagem tem vários direitos dentro dela. Tem o direito da competição, tem o direito do cinegrafista que gravou aquela imagem. Se tiver um repórter ali, tem o direito de imagem dessa pessoa. Às vezes a mesma imagem tem vários direitos ali dentro. Quando são campeonatos da CBF ou coisas que pertençam à CBF, aí é caso a caso, né? A gente sempre teve uma facilidade grande com eles, para ser sincero, sempre foram parceiros nessa liberação. Eu nem me lembro de nunca ter sido cobrado especificamente pela CBF pelos projetos que a gente fez, não. Para outras confederações, sim. A CBF talvez seja... As confederações brasileiras não têm muito hábito de dificultar isso, não. Só facilitam mais. Mas você vai para uma Conmebol, você vai para uma FIFA, vai para uma UEFA, aí o negócio é mais embaçado. Eu imagino. Mas a CBF cara. não, cara. A CBF costuma ser parceiro. Eu imagino. Quanto tempo demora para... Desde do dia que acende a lâmpada na tua cabeça com a tua equipe lá... Cara, do Romário foram uns 4 anos, desde a primeira ideia até lançar. 4 anos, 4 para 5 anos, A Máfia do Apito, uns 2 anos e meio, 3 anos. Até a ideia e até lançar. Caraca. Nem sempre é assim, né? São as histórias desse caso. Tem alguns você passa anos ali tentando viabilizar as condições de fazer e filma rapidinho, né? Então, isso acontece, passar muito tempo negociando, convencendo alguém a abrir a história para a gente e tal. Então, não tem muito regra, mas essas produções têm sido bem demoradas. Bom, a gente vai falar muito do caso da Máfia do Apito do Brasileirão de 2005. É um assunto um pouco mais pesado, um pouco mais sério, Pesado bem mesmo. sério na realidade, Bem sério. e que a gente tem que dedicar bastante atenção. Vamos começar um pouco mais descontraído, então, para falar do baixinho, e aí depois a Nossa. gente passa pro bloco principal da Máfia do Apito. Como é que foi para você fazer um documentário com o Romário? Você que é vascaíno, o Romário começou lá. O Romário é aquele cara que a gente conhece da TV. Vou falar aqui que ele é vascaíno, ele vai ficar bravo comigo. Ele é mesmo, pô. Ele é mesmo, mas ele fala que é América, né? Tem esse papo furado de ser só do América. Não, mas agora não posso falar assim, não, que ele tá presidente do América, eu vou arrumar confusão. E aí é uma do coisa pai dele, mais pai do pai. descontraída, né? Comparado a temas mais pesados, fazer um documentário da história do Romário é mais descontraído. Conta pra gente um pouco do bastidor, da ideia, do primeiro contato com ele, e aí depois tem... Eu vi o documentário já. Porra, eu já assisti o documentário. É do caralho, eu assisti. O do Romário foi uma série... Tem ele com os revólver na praia. Porra, eu vi esse documentário, Romário- é muito bom, cara. É muito bom esse documentário. O Romário... Agora que olha quanto tempo, depois que a gente tá aqui há já 10 tem um minutos tempo. conversando, Vai que lembrando, caiu né? a ficha, que é o documentário que eu assisti. Não, boa. Não, cara, o Romário é um personagem foda, né? Um cara gigante. Mas mais do que a carreira dele, assim, que... A gente depois vai falar da Máfia do Apito, mas você falou, é um assunto mais pesado, mais denso. Cara, nada disso muito me pega, se é pesado ou não. O que eu fico de olho é a história do cara é foda, a história por trás é maneira, é legal. Daria um filme. Se a parada daria um filme, eu quero fazer um doc sobre isso, entendeu? Então, pra mim, começa assim. Quando você vê a história, você tá, cara, não dá pra acreditar que isso aconteceu com essa pessoa, sabe? Tipo, porque é muito alucinante. Pra mim, é isso que me motiva a fazer. Quando eu encontro as histórias assim, é do Romário, cara. Quando você vai ver... quantidade de coisas que acontecem na vida do cara, de reviravolta, de coincidências do universo que conspirando para o momento dele chegar na hora certa. Cara, o negócio, você fala, se um roteirista escrevesse um filme disso, cara, ia parecer mentira, exagerado enquanto ficção, que dirá como realidade, né? Então, a minha vontade de sair do Romário veio muito disso, assim, e de fato a história dele é sensacional, é um cara, enfim, nos demos muito, muito bem, tivemos brigas no meio do caminho, abraços, comemorações, no final ficou Pô, do tudo caralho, certo. brigar com o Brigar com o Romário, Romário né? deve ser uma delícia, Porra, né? brigar com o Romário. Porque, Porra, caralho, deve ser legal E o pra homem- caramba o homem é brigar brabo, com o hein, Romário. O velho? O homem é Edmundo brabo. não acha, mas... O cara é brabo. Pegou Não, o mas, cara, torcedor mas ele aquela joga vez lá. limpo, sabe? Rapaz. Ele joga limpo. Eu gosto assim, como eu falei, eu passei pelo Vasco também, numa posição de vice-presidente, de você tem muita exposição, muito debate interno. E no futebol você aprende a lidar com quem joga na bola e quem não joga na bola. Meu irmão, o cara na bola pode vir duro pra caramba, que eu não fico chateado. O cara pode falar memórias absurdas pra mim. Você fala na minha cara, se ele cumpre a palavra, se o que tá combinado vale, bicho, vambora.
Agora, que não dá quando você fala um negócio aqui, o camarada faz outro, quando você vê, você tá vendido numa situação, o cara já armou. Isso acontece também pra caramba no futebol. Tem que ser de verdade, pô. O Romário joga limpo, cara. Joga duro, mas joga limpo. E tudo certo. Pela tua passagem pelo Vasco, então, você provavelmente já conhecia o Romário. Cara, não pela passagem do Vasco. Eu passei no Vasco em 2018, 2019. Eu tive acesso ao Romário por uma outra circunstância. Eu tinha uma agência, eu trabalhei durante muitos anos, 16 anos eu tive uma agência no Rio de Janeiro, e um dos clientes da minha agência era uma empresa onde a filha do Romário trabalhava no marketing. Então, a Moniquinha, beijo pra Moniquinha. Ela é marrenta igual o pai ou não? Não. Gente fina demais, a Moniquinha, ela trabalhava com a minha equipe, né? Era cliente da agência e tal, e a gente conhecia, sabia que era filha do Romário, mas... E aí, quando eu tive a ideia de fazer, que não teve nada a ver com a Moniquinha, mas eu tinha acesso a ela, né? Eu falei, cara, o que você acha da ideia? Pô, ela achou animal e levou pro pai. Ela acabou sendo a ponte que viabilizou chegar no Romário. A Moniquinha, Vasco pra caramba, Vasco Dodói. Conheceu, acompanhou meu trabalho também no clube, já levou isso pra ele. Ele tinha uma informação por alto, assim, mas não nos conhecíamos. Quer dizer, como é que você viabiliza financeiramente isso? Porque o Romário deve ter cobrado uma puta grana pra fazer essa porra, velho. Cara, cada um tem seu valor, né? Corre atrás dos parceiros. Cara, a gente combina, né? Geralmente... O cara cobra X, aí você fala, puta, eu tenho que arrumar um patrocínio só pra pagar ele. Tipo isso? É por aí. Na verdade, entra tudo num grande... Você vai fazendo custo, né? Vai pegando quanto tempo de equipe, o que eu vou precisar de equipe, o tempo que isso vai durar, você vai fazendo um orçamento. É uma empresa que você monta para fazer aquilo. É por isso que eu falei, que é complexo demais, cara. É difícil. E aí, no caso do Romário, tinha também a facilidade da boa vontade dele, né? Porque normalmente essas melhores pessoas para fazer esse tipo de coisa, óbvio que elas querem ganhar dinheiro, porque é justo que elas ganhem o seu dinheiro, mas não é a motivação principal do camarada. Então a gente vai viabilizando junto. Cara, é isso que tem, vamos fazer desse jeito e tal. O Romário sempre foi muito parceiro. Mas ele também não quer ter trabalho com isso, né? Não tem trabalho nenhum. A gente combina lá, cara, vamos fazer assim, vou te dar um percentual disso, se eu conseguir tanto, você ganha mais, se for menos, a gente libera para poder viabilizar. E aí isso vai se valor fixo, né? É flexível. Não, tinha uma ordem de grandeza. Contrato mas, assim, de produtividade? Produtividade. Depende das pessoas, né? Cada contrato, acabou que no Romário não foi, acabou não sendo, mas quando começou, eu falei, cara, não vou te tirar do meu bolso a te pagar, vamos fazer o projeto, acho que dá para ganhar tanto, YZ aqui, vamos nessa. Pô, se vou pedir um pouco mais, se conseguir, te dou mais, se for um pouco menos, vai ser menos. E a gente vai se entendendo ali como parceiro, né? O Romário sempre foi muito parceiro da ideia, e mais do que um parceiro da ideia, foi Cara, o Romário é muito fora da curva, assim, porque quando eu descrevo a relação com ele, eu tenho dificuldade de imaginar na minha vida. Pô, tenho 43 anos, espero ainda viver bastante, fazer uma porrada de coisa, mas é difícil imaginar ter a chance que eu tive com ele, porque é um cara que, desde o início, foi parceiro nesse sentido que a gente conversou, de, pô, tá, beleza, vamos ver o que dá para fazer e tal, colocou as condições, a gente foi junto fazer. Mas quando começa o filme, ele é o cara que, eu me lembro, eu conto sempre essa história. Se alguém já tinha visto uma entrevista minha, já deve ter ouvido, eu peço desculpa, eu tô já repetindo. Não, manda. Mas ele vira assim pra mim a primeira vez, eu falo pra ele, velho, não vou fazer filme chapa branca não, vou fazer um filme pra falar o que é. Ele, não, vambora e tal. Eu levei a primeira vez que eu levei uma lista de convidado pra ele, falou, pô, quer entrevistar fulano, ciclano, beltrano, ele fez uma cara feia assim, mexeu na cadeira, ficou quieto, ficou rindo, mexendo na boca, ele mexe na boca assim. Aí quando acabou, falou, essa lista tá boa não. Eu falei, porra, cara. Eu não vou fazer a lista de convidados que tu quer, cara. A série tem que ter os caras que falam mal de você. Ele... Não, porra, essa lista tá leve demais. Quem fala mal de mim, fulano, ciclano, Porra, tem que botar os caras aí. Essa porra tá muito leve. Ele queria que descesse a lenha mesmo. Ele sabia quem... Não é só de descer a lenha, mas quem sabia os podres dele. Porque os podres, ele é as um coisas cara mais... querido, assim, por todo mundo, Romário, porque ele tem personalidade. Eu me lembro de chegar na... Isso aconteceu, contar uma, mas aconteceu dezenas de vezes. Chegar com um amigo dele de infância, ou chegar no interior da Holanda, tá gravando assim, e falava, então, cara, conta a história quando teve uma saída num puteiro, que não sei o que lá. Aí o brother dele falou, não vou falar isso não, cara, tem isso não. Eu falei, porra. Aí pegava o telefone e ligava pro Romário lá no Senado. Romário, tô aqui no interior da Holanda com o teu brother. Então, não quer contar a história do puteiro não. Aí ele, pô, abre o vídeo aí. Ó, filho da puta, é pra contar, cara. Não, pô, mas aqui que eu conte que a gente fez. Não, porra, é pra contar, cara. Porra, mas você tá querendo me fuder, como é que eu vou contar? Conta, porra, é pra contar. Então ele incentivava os caras, todo mundo... Pra mostrar a verdade. Pô. A falar a verdade. Eu, assim, nunca...
E fazia na minha Tem frente. graça o Não é documentário. que ele dizia pra mim que tinha ligado, ele fazia na minha cara, assim, falava, chama aí que eu vou falar com o cara na tua presença, Pô, vai. que da hora, velho. E depois que a gente gravou tudo isso com essa liberdade toda, ele jamais pediu pra ver o que a gente fez. Nunca, deixa eu ver como é que tá isso aí, nunca foi numa de edição. Ele assistiu no ar que nem todo mundo. Então, assim... É mesmo, ele não deu pitaco em porra nunca nenhuma. viu, só viu no ar, Nunca Cara, parou que pra cara ver. embaçado, hein, velho? Então, normalmente você vai fazer um negócio com ele, os caras estão preocupados, não vai mostrar isso, vai mostrar aquilo, não, mas tem que ver como é que vai ser, não sei o quê. É sempre muito difícil, né? E o sucesso da série do Romário, óbvio, não vou tirar o meu da reta. Essa óbvio, liberdade que ele te Mas deu é é fundamental. muito difícil de o maior aumentar. mérito é dele. É. O maior mérito é dele. É muito E difícil. ele tem mais moral onde, Bruno? Na Holanda, na Espanha? Porque assim, a gente sabe que o Romário é um cara mundial, né, velho? Campeão, enfim, é da Copa do Mundo. Tirando o Brasil, Tirando o aonde Brasil, que os ele caras tem- mais pagam pau pro Romário? Caralho, cara, é difícil, Ok, né? porque ele é foda, tipo, mas assim, eu queria É difícil, ter uma, eu acho. uma noção, Não, na assim, Holanda uma é pra dimensão. caralho. É. Na cidade lá, que especialmente ele viveu em Eindhoven, Que é do pequenininha, PSV. você falou, né? Uma cidade pequena. Na época em si, hoje ainda você chegar lá, o nego vai parar, vai fazer homenagem e tudo. Mas na época era um negócio absurdo, realmente tem as imagens, milhares de pessoas na rua para ver o Romário, um negócio inacreditável. Mas em Barcelona, cara, o que eu vi é que, cara, o Romário parece aquela paixão fulminante da adolescência que ninguém esqueceu, tá ligado? Tipo, Sério? muito rápido, mas, cara, tu não esquece. Então os caras falam do Romário com uma paixão. Óbvio, não dá pra comparar com o Messi, com os caras Ronaldinho, Gaúcho. que duraram mais tempo, ganharam muito mais. Mas é aquela parada, tipo assim, que brilha o olho de todo mundo, sabe? Todo mundo fala com carinho dele, é absurdo. E a melhor analogia pra mim é essa, aquela paixão fulminante da adolescência, que, pô, tu não vai... Ninguém esqueceu. Não né? vai trocar tua mulher pra voltar aquilo, mas, cara, fica dentro de você, tá ligado? É meio que isso, eu acho. Que Puta, da cara. hora, mano. O Romário É um fenômeno, Romário era um né? cara muito da noite, né, cara? Acho que é Sempre, o cara sempre. mais da noite que já É. Porque passou no ele tinha a planeta vantagem que ele Terra. não bebe, né, cara? Então, aí é que é o Isso faz a negócio, né? diferença. Aí Como é o que ele negócio. consegue, Como né? ele Passar Ele não a gosta, vida não toda gosta na de noite. Ele começou Você a beber vê, e ó, pouquinho. pior é que é verdade. Porque É eu já verdade. saí com o Romário. Não marcado com ele, mas tipo, Esteve no Encontrou. lugar, né? já algumas Não vezes. bebeu nada. Não, de não álcool. bebe. Já aí eu ficava lá perto dele. E, cara, ele gosta. Eu lembro que ele gostava de ficar na pista, agitando. Água, de repente ele só. Guaraná. Não bebe nada, cara. Bebe Ele nunca refrigerante bebeu dele. na vida dele toda. Não, não, acho que ele, assim, depois, agora, recentemente, por exemplo, quando a gente estava na gravação, ele falou, não, eu tomo uma tacinha de vinhozinho. Mas você via que não era um negócio que ele estava fazendo com um grande prazer. O pessoal descia uma garrafa, botava um golinho para ele, e eu via, de fato, assim, quando dava um pouquinho de vinho, sabe aquele cara que quando bebe fica com sono? Ah, só pra dar uma É, relaxadinha. cara, não, tem não, eu acho que gente- ele nem queria, porque ele não queria ficar com sono. Então ele não curte muito, não é a parte que ele gosta. Então, isso, cara, e acho que isso fez uma diferença Mas na total. carreira dele, cara. E aí? Olha lá, alguma fã do Romário, fã do Romário entrando aí. entrou aí. Isso faz uma Faz toda a diferença diferença. na carreira do cara, né? Eu vou só te pedir uma licença rápida aqui, À vontade, por favor. porque você reparou que eu tava aqui respondendo uma mensagem, né? Qual foi? Eu fiz uma postagem lá nas minhas redes sociais e o pessoal entrou em contato comigo. É, pessoal da onde? Que é o seguinte, Corinthians Manda está aí. com mais uma dívida. É, do Rojas, né? Não é isso? Já são quantas? Sei lá, velho. 3, Garro, Félix Torres e Rojas. É isso? Corinthians tem mais dívida ou mais título, galera? É. Mais dívida hoje em dia. E aí saiu uma notícia lá no meu timão É, falando que a Fatal Model queria pagar. investir uma grana no Corinthians. Eu postei isso aí e os caras da Fatal Model viram e me mandaram mensagem. Falaram, cara, a gente quer explicar isso aí. Então, como aqui um programa é democrático, Dá voz. vamos agora convidar aqui para entrar no ar, que me mandou mensagem e falou, pode entrar? Claro que pode. Pô, legal. Né? O Samuel Ongarato, sócio e diretor de Opa, negócios legal demais. da Fatal Model. Meu grande Samuel, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Alfinete. Me escuta bem e me vê bem? Tudo perfeito, melhor do que imaginado. Perfeito. Eu que peço desculpa aqui, acabei... estou aqui no aeroporto de Guarulhos, então está bem movimentado e barulhento aqui, mas vamos que vamos. Tá certo, beleza. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Samuel, ó, a gente tá aqui com o Bruno Maia, que é o documentarista aqui da máfia do apito, do Romário. Depois você fala com ele aí que acho que vocês conseguem fazer uns documentários bacana aí, hein, meu? É uma boa ponte aí, viu? Prazer, Boa dupla. prazer, À disposição. prazer, Samuel. Ô, Prazer. Samuel,
Conta pra gente, cara, essa história, porque assim, esse negócio da Fatal Model tá ganhando muito espaço na mídia. E a gente acaba mesmo discutindo, né, reverberando, replicando. Eu mesmo repostei lá. Sempre aparece o possível interesse da Fatal Model em patrocinar o Corinthians. Eu sei que já teve alguma coisa com o Vitória. Eu queria entender o posicionamento da empresa com relação às equipes de futebol e depois você tem aquele espaço para falar do Corinthians. Mas qual o posicionamento da empresa com relação às equipes de futebol, Samuel? Bom, meu amigo, a Fatal já tem uma longa história aí no futebol brasileiro. A gente patrocinou mais de 30 equipes desde 2022 para cá, além de competições como Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Supercopa do Brasil, amistoso da Seleção Brasileira, campeonatos estaduais como o Cariocão, o Gauchão, entre outros. Então, a Fatal ela já está bem conhecida aí no futebol brasileiro, tanto times na Série C, B e A do Campeonato Brasileiro. E a gente tem interesse, desde 2022, em estar junto com o Corinthians. Em 2022, nós tivemos a oportunidade de patrocinar os LEDs da Arena do Corinthians. Depois, em 2024, repetimos esse patrocínio junto com a Abrax. Estivemos novamente... Ô Samuel, desculpa te cortar. Vira só um pouquinho a câmera pro teu lado direito, que tem um... Não, ao contrário. Isso, porque tinha um garotinho ali, uma criança. Isso, aí. Pode continuar, por favor. Então, a gente tem muito interesse de patrocinar o Corinthians e a cada oportunidade que nós vemos a possibilidade de ofertar uma ajuda, tendo noção de que o time ele tem uma necessidade financeira e agora mais do que nunca, então a gente está de forma pública fazendo ofertas. Então a gente já fez a do Memphis, a do Pugba, fizemos ofertas para colocar em dia a remuneração do time feminino e outras ofertas. Então a gente está sempre buscando estar junto ao clube de alguma forma. Deixa eu te fazer uma pergunta meio capciosa, tá? Mas assim, o torcedor quer saber. Normalmente, esse interesse da empresa aparece quando o Corinthians sempre tá com problema financeiro, né? Mas sempre acontece alguma coisa. Aí, às vezes, eu vejo o pessoal falando, estão se aproveitando e tal. A ideia é séria mesmo. A proposta é oficial, é sério, não é barulho de internet. No ano passado não, 2020, foi agosto de 2020, foi agosto de 24. Eu estive no Parque São Jorge, conversei com o CEO do Corinthians. Lá nós iniciamos uma conversa sobre uma possibilidade de calção e meia. Eles fizeram uma pedida bem alta sobre essas duas propriedades de uniforme. Nós acatamos aquilo que eles estavam pedindo, formalizamos por e-mail. Foi solicitado pelo clube que as negociações fossem sigilosas. Nós mantemos o sigilo, fizemos a proposta e não tivemos resposta. Desde aí, várias das propostas que nós fizemos, nós nunca tivemos retorno. Então, resolvemos mudar a estratégia e começar a fazer proposta pública, porque começamos a ver dívida com Memphis, salários atrasados, e a gente está aqui com capital para colocar dentro do clube e ajudar nessas demandas. Então, começamos a fazer propostas públicas, entendendo que é direito do torcedor saber que o clube tem essas propostas na mesa e está negando. Hoje saiu... Ou melhor, não respondendo, né? Tá. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para ele também... Fica bem à vontade, não tem pergunta ruim aqui para mim. Eu queria Então vai. Eu queria perguntar, Samuel, você é corintiano mesmo, né? Meu amigo, eu não me engano, meu coração é corintiano. Porque a empresa, ela é proveniente do Rio Grande do Sul, não é isso? Então, isso mesmo. O pessoal comentou, será mesmo que essa empresa, que o dono é corintiano mesmo? Então é importante perguntar isso para você dizer que realmente é corintiano, né? Mesmo sendo do Rio Grande do Sul.
Meu amigo, a vontade de estar junto com o clube vem desde 2022. Então, desde 2022, a gente busca, de alguma forma, estar presente no Corinthians. Então, é sim o nosso maior objetivo hoje de marketing da empresa, estar junto com o clube, porque o clube está na maior capital do Brasil, da América Latina, é um mercado que nos interessa. O Corinthians também tem valores muito parecidos com o que a gente protege e cultua aqui dentro da empresa, como diversidade. O Corinthians é um time da massa, do povão, e isso nos interessa muito. Obviamente, eu nasci no sul do Rio Grande do Sul, sou pelotense, né? A minha família é uma família de gremistas, mas em 2022 tive a oportunidade de estar num jogo na Arena do Corinthians e vendo a massa da torcida do Corinthians se manifestando, assim como se manifestaram nas nossas redes sociais depois que fizemos a oferta para o Pogba. Não tem como não se apaixonar pelo clube e pela torcida. Eu queria saber disso. Qual foi a oferta que a Fatal Model fez pro Pogba jogar no Corinthians? Conversou com o Pogba, conversou com o Corinthians. É verdade isso? Não é verdade? Passa limpo essa história aí, Samuel, pra todo mundo. Nós vimos a vontade do clube de trazer o jogador, também vimos a manifestação do jogador de estar dentro do clube, então nós oferecemos um apoio da Fatal para pagar a remuneração do Pogba. Foi essa a oferta que nós fizemos. Quanto? Qual foi o valor? Você pode falar? Na época, a remuneração do Pogba era algo em torno de 6 milhões mês, se eu não me engano. Agora não... E a Fatal ia arcar com 100% disso? Sim. Puta, sério? Caraca, velho. Sim. E essa proposta chegou pro Corinthians? Sim, a gente fez essa proposta de maneira pública. Obviamente, não houve uma negociação a partir disso, foi só uma oferta por parte da Fatal. Tá certo. Corinthians agora tá com um transfer ban com o Félix Torres, 40 milhões de reais. Saiu agora a decisão do CAS, não tem como mais recorrer. Mais de 40 milhões pro Rojas. Vai estourar o Garro e vai estourar o... São os três, eu acho, né, Felipe? Tem mais um, Maicon. Ah, o Maicon, do Shakhtar. Tem 4 É. Então, já só o Félix e agora o Rojas, 40 milhões. Notícia de ontem à noite para hoje. 80 milhões. 40 milhões o Rojas. A Fatal Model paga esse transfer ban possível de 40 milhões aí do Rojas e talvez do Félix Torres para o Corinthians em alguma negociação de patrocínio? A gente tem interesse de estar junto com o clube, a gente quer negociar com o clube de alguma forma. Obviamente, a gente não é a solução para todos os problemas do clube, isso tem que deixar bem claro, mas hoje temos disponibilidade de fazer ofertas dessa grandeza, sim, para o clube. Pô, que legal, velho. Então tá aí, ó. Top demais. Samuel da Fatal Model falando que daria para resolver esse problema aí, caso o Corinthians tenha interesse. Você tá tentando Você teve alguma conversa com o Stabile, alguma comunicação com ele, com alguém do clube, da diretoria? Como é que tá isso aí? Na semana retrasada, tive a oportunidade de trocar o WhatsApp com o presidente, a gente se cumprimentou e eu me coloquei à disposição de poder fazer uma visita no Parque São Jorge ou então, de forma virtual, iniciar alguma discussão ou uma possibilidade de negociação. Ainda não tem nenhuma negociação em andamento. Não teve também um retorno ainda por parte do clube? Não. Pois é. Assim, as outras vezes, quando eu estive no Parque São Jorge, lá em 2024, em agosto, onde a gente estava conversando sobre essa possibilidade de meião e calção, uma das preocupações da direção do clube era a repercussão que a gente ia chegar nisso, com uma marca que nem a Fatal Model, estampando o uniforme do Corinthians. Obviamente, essa é uma discussão válida, tem que se fazer uma análise muito, muito criteriosa. Nós temos experiência aqui de lançar a marca da Fatal Model em mais de 30 times, além de estar presente em rádio e TV, como Rede TV, Bandeirantes, entre outras emissoras. E a gente cada vez mais vem
trabalhando para aceitação do nome da Fatal no mercado, e hoje a gente entende que essa barreira não existe mais no Corinthians, porque com essas ofertas públicas que nós fizemos, foram feitas diversas enquetes com a torcida do Corinthians, enquetes que têm de 75% a 90% de taxa de aprovação da marca no uniforme do clube. Então, hoje, a Fatal tem dinheiro, o Corinthians está precisando, a torcida nos aprova, a gente gostaria de saber o que falta aí para o Corinthians para a gente poder fechar algum acordo. Tá certo. Demais, de repente, vamos tentar marcar um bate-papo aqui com alguém que é do clube ou que foi do clube. A gente marca aqui, o Bruno vem, faz aqui o bastidor, mini-doc. Passando por vocês aí. Mini-doc e tá tudo certo, pô. Legal. Eu gostaria só de fazer um complemento, se é possível. Claro. Opa. Por favor. É inválido destacar, e toda vez que eu falo sobre isso, que a Fatal ela não agencia a compra e venda de serviços sexuais. O nosso negócio é uma evolução dos classificados de jornal. Se vocês recordavam, claro, antigamente no Estadão, Folha de São Paulo, tinha nos classificados casa para vender, casa para alugar e também acompanhante anunciando lá nos classificados. A Fatal Model faz exatamente isso. A gente não intermedia a compra e venda de serviços. O que a gente faz é vender anúncios para quem escolheu estar no mercado de acompanhante. E a gente tem uma série de dispositivos tecnológicos para poder aumentar a segurança de quem trabalha e de quem contrata nesse mercado. Esse é o nosso papel. Então, não somos cafetões e a gente trabalha com tecnologia. Pouca gente sabe, mas a Fatal Model ela não é uma empresa. A Fatal Model é um produto de uma empresa chamada Atlas Technologies, que é uma software house com 300 colaboradores no sul do Rio Grande do Sul, que já há 4 anos recebe prêmios do Great Place to Work, do GPTW, como estando entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Então, a gente é uma software house. Nós temos outros produtos além da Fatal Model, mas a Fatal Model é, hoje, o nosso carro-chefe. Tá certo, Samuel, tá certo. Para fechar, a gente sempre, quando um clube fecha algum patrocínio, sempre sai, a gente discute aqui, tal empresa entrou, patrocínio de tantos anuais, tal empresa entrou, é o Master, é a Manga, não sei o quê. Qual seria a proposta da Fatal Model para o Corinthians, seja no meia, calção, placa, etc. Qual seria o budget da Fatal Model para um ano de contrato, por exemplo? Pode falar? Isso é um pouco difícil de dizer, porque também depende do clube, né? E a precificação de propriedade, ela depende do tamanho do clube e de uma série de outros fatores. Posso te dizer que a gente hoje tem faturamento para estar, por exemplo, numa omoplata, numa barra costas, numa manga, num calção, num meião do Corinthians, isso com tranquilidade. Hoje, o que estaria fora da nossa alçada seria, por exemplo, o Master do Corinthians. Isso certamente não. Obviamente, o Master já está vendido, mas só para ter uma ideia. Tá, não, coisa, claro. Né? E para pagar esses 40 milhões do Rojas aí tem? Sim. Então tá bom. Então tá bom. Samuel, muito obrigado aí. Eu acho que é importante a gente sempre esmiuçar, né, as notícias. E agradeço aí, desejo muita sorte aí para todos vocês da Fatal. Eu que agradeço, Alfinete. Obrigado aqui pela participação no programa. Fico à disposição também. Aquilo que for necessário ser esclarecido, a gente se coloca à disposição sempre com muita transparência. Obrigado. Tá certo. Um abraço a todos. Obrigado, Samuel. Muito obrado. Tá aí. Pô, legal, Fatal demais. Model, meu Model. querido Bruno. Eu não sei, mas tô achando que ele tá pensando no Vasco também. Quer levar pro Vasco. Pô, não perguntei do Vasco. Já passou meu tempo de cuidar disso. Não perguntei do Vasco. O que você acha desse tipo de negócio no futebol? Cara, eu, como vice-presidente de marketing de um clube como o Vasco, eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado sempre com a idoneidade das marcas. Isso. A minha atividade era quando existia qualquer traço de, não em dúvida, porque não tem por que ter dúvida da Fatal Models, mas que podia ter algum tipo de, não ser óbvio,
natural, né, das marcas que já participavam, o que eu fazia era compartilhar a decisão com as áreas do clube responsáveis por compliance, por avaliação, e nunca tomava decisão sozinho. Colegiado, eu tomava as decisões relacionadas aos valores, às propriedades, à parte comercial, que envolvia o marketing, mas a decisão de envolver o clube ou não, eu não tomava sozinho. Acho que tem um grupo colegiado de pessoas que estão lá, devem ser competentes para avaliar. Então, a minha forma de proceder era essa. Uma situação como essa, tinha alguma polêmica, mas eu nunca recusava, obviamente não fosse um negócio ilícito, mas se eu tivesse dúvida se era ilícito, eu não jogava sozinho, chegava as pessoas. Claro. Mas eu acho que quando você tem funcionários que estão sem receber, como eu vivi a situação perto de mim e tal, você chegar e ficar abrindo mão de dinheiro quando você não está podendo, eu acho uma ofensa para muita gente que está trabalhando e precisa pagar suas contas. Tem esse lado também, né? Então, eu era mais pragmático nesse sentido agora. Evidentemente, sempre conversando e deliberando com mais pessoas para que a decisão não fosse de uma só. E para isso que existe diretoria, na minha opinião. Legal. Ô, Bruno, vocês acham, até para vocês dois, que o ramo, o segmento da Fatal causa preconceito no futebol? Por mais que ele falou que patrocinou, né, uns clubes Acho e que tal. sim, cara. Acho que sim. Acho que é um assunto delicado, a meu ver. Porque a gente está especialmente num clube como o Corinthians, acho que eu entendo a delicadeza da situação, porque é um tema que envolve uma série de discussões sobre as mulheres hoje em dia. Isso. Né? Um clube que como homem é muito né? difícil e elas se incomodam com razão quando a gente vem cagar regras sobre como que a mulher deve ou não ser vista tratada. Então, eu acho que é importante que o clube também tenha vozes femininas para avaliar isso. Eu não conheço a plataforma, não sei que tipo de serviço é só mulheres, mas eu acho que, nesse sentido, essa é uma discussão que está é contemporânea, né? Então, eu entendo que tenha cuidado para se avaliar isso. Agora, se cabe ou não, aí o Corinthians... E é por isso que a gente está aqui, conversou com ele, pediu para falar, tá explicado, tudo sempre às limpas, e aí a diretoria e a torcida também se manifestem e deem a sua opinião. Tira as conclusões. Antes do apito, vamos terminar a parte do Romário. O que foi mais legal, assim, dessa sua convivência com o Romário pro documentário que aconteceu, que você falou, puta, cara, não acredito que estou vivendo isso aqui. Cara, a coisa mais legal que aconteceu foi que antes de começar a gravar, eu virei pra ele e falei assim, cara, eu tenho um problema pra resolver com você. Aí ele, porra, que problema? Aí ele virou assim, falei, cara, porque eu, com o Vascaíno, era muito fã dele. Ele foi campeão em 94 como um jogador, na época do Barcelona, mas que era identificado com o Vasco, né? Então, pro Vascaíno, ele era o Vasco na seleção brasileira, ganhando a Copa do Mundo. E aí, 6 meses depois, ele veio pro Flamengo, né? Então, tipo assim, a minha raiva... era muito grande. No centenário, né? No centenário, provocando a torcida do Vasco. Então eu tinha muita raiva dessa porra. Apesar de que depois ele voltou, jogou no Vasco e tal. E aí ele ficou rindo assim, e aí eu falei com ele assim, falei, pô, vou te fazer uma pergunta só pra gente resolver a nossa questão aqui. Tudo bem, tu voltou, tinha grana pra pagar, tu queria voltar pro Rio e tal, beleza. Mas se o Vasco tivesse, naquele mesmo momento, feito uma proposta igual a do Flamengo, se tivesse a mesma condição... Aí ele falou, pô, aí eu teria voltado pro Vasco. Falei, então tá bom. Aí resolvi minha questão. Pra gente encerrar esse assunto, 2 coisas só do Romário, do documentário lá. Assistam o documentário do Romário. Qual que é o nome mesmo, certinho? Romário, o cara, tá na plataforma HBO. Cara, é muito legal, é muito legal. Você falou que ele não assistiu nada, tal. Não assistiu antes de entrar no ar, isso, né? Antes de entrar no ar, isso que eu quis dizer. A briga dele com o Edmundo, como é que foi isso? Pro documentário, para você conseguir fazer isso? Não, a gente, pontualmente, a série ali, ela fez uma escolha de tratar, a série, ela meio tentou dividir a carreira do Romário em 2 fases. Então a série termina no tetracampeonato, quando ele é campeão do mundo. E ficou a parte 2, quando ele volta para jogar no Brasil, para uma segunda possível temporada que ainda não está definida. Não teve isso na série? Não. A gente para no tetracampeonato, a gente foca ali. Então, mas pode acontecer, então. Pode, quem sabe. O que eu vi dele falando do Edmundo foi em podcast. Ele falou, eles brigaram várias vezes em podcast. Foi em podcast. E o negócio da arma? Isso é uma imagem de uma TV holandesa que a gente usou realmente no nosso documentário, a gente usa essa imagem. Foda, velho. É um especial. Que porra de história é essa da arma? Ele falou no documentário, mas... Cara, na verdade, aquilo é de pessoas que andavam com ele na época, da galera dele, e tava na praia ali com os amigos no verão e tal, e alguém tava com aquela arma, e é um momento que ele pega, olha... Enfim, não tinha muita história, pelo menos não contou nada muito... Tem muito sentido, né? Explosivo. Não tinha só muito pegou o negócio na na mão. Pegou o negócio ali e tal, a galera que andava com ele, armado, fazendo segurança dele e tal. Tinha muito amigo da polícia também. Teve também as declarações dele sobre o Pelé, né?
Pelé, que teve algumas... mas respeita muito o Pelé. Essas declarações foram bem polêmicas, Foram, né? né? Que ele não mas sabia esse- nada, calado era um poeta. Né? E teve alguma coisa que ele contou da Copa do Mundo que você não sabia ou que a maioria das pessoas do público não sabia? Cara, Do não Tetra? só ele, acho que teve, né? Porque a gente entrevistou muita gente do Tetra. Os bastidores do Tetra tem muita coisa legal ali que a série pela primeira vez mostrou, né? Tem Ele foi de contradições. fralda bater aquele pênalti lá? Não, cara, não, ali não. Ele fala que aquilo não. Que na hora não passa muita coisa na cabeça, não. Depois ele até se assustou mais, assim. Mas que ele fala, cara, na hora, pra ele, não é muito de ficar. Ele não é muito emotivo, de ficar pensando, ai meu Deus, meu estágio todo tá aqui. Ele sempre foi geladaço. Romário, Mas né? na hora ele acha que ele fala que não. Ele fala, depois sim, depois dá uma olhada, fala, caralho, não, tava muita coisa em jogo ali. Mas na hora, o nível de concentração, ele diz que não. Mas tem muitas coisas na série lá que falam, né, de momentos que tem revelações quando o Parreira nega que pediu para sair e vários jogadores que dizem que sim, que ele queria abandonar a seleção. Tem declarações bem fortes, assim, tem as histórias, as aventuras sexuais do Romário durante a Copa do Mundo, tem algumas. Né? A da aeromoça é verdade no avião? Da aeromoça ele diz que não. Ele diz que Essa é uma clássica, né? essa ele- Mas peraí, ele bagunçou em 94, durante a Copa? Sim. Por isso que arrebentava, velho. Jogava pra caramba. Não, a outra de 2002, ele fala que não. Ele fica puto, ele fala, levei a fama e não comi a moça. Caramba. É verdade. A Ele cara fala, do Romário. perdi a Copa e não comi a mulher. É a cara dele. É o falar Romário, desse né? jeito aí, É o Romário, né? E é de boa gravar. Simples e direto. E é de boa gravar com ele. Ele reclama, por exemplo, estamos atrasados, tá demorando. Cadê o meu Aí, frango ô, que eu pedi? Ô, Bruno, Não, parceiro, não. parceiro. Ô, Bruno, Não, cara, assim, quando a gente fez a gravação, é uma série muito grande, era muito material, de fato, a gente ficou 4 dias enfurnado no hotel, fazendo várias entrevistas por dia. Eventualmente, alguma hora cansava, até porque eu também cansava, né? Cansa. Mas não era um cara que dava trabalho. Estando ali, então as coisas combinadas, acordadas, ali ele vai embora, nunca reclamou de pergunta. Pelo contrário, sempre foi de boa. Boa, boa. Bom, é esse aí, o trechinho Grande que a gente Romário, falou aqui velho. Grande Bruno. do baixinho Romário, em nome da Betsul, Betsul. sua bet de norte a sul. Isso. Vamos agora falar Ih. do novo documentário Tem uma do Bruno. vinheta de terror tá- aqui tocando. Não, Que tem isso tá, meu, Tem isso não. tá todo mundo falando desse documentário aí. Brasileirão de 2005. Aonde começa a fumaça a subir As tramoias. e de acordo com a história que você contou no documentário, Bruno. Cara, a Máfia do Apito, ela é uma... Primeira coisa que é importante falar pra galera, o nome é muito pesado, é um assunto muito sério, tudo isso, mas a série, ela não é uma reportagem. Ela não tá ali para fazer simplesmente uma investigação. Ela revela muitas coisas, mas ela é uma série mais para você tá em casa, que nem numa plataforma de streaming, assistir um negócio e se divertir, não no sentido de que é engraçado, que é cômico, não é nesse sentido. Mas que você assista uma série que te deixa preso, ansioso, querendo ver porque a história é boa, porque a história tem adrenalina. E eu acho que a Máfia do Apito é uma série, inclusive, para quem estiver em casa querendo assistir. Se não gosta de futebol, a companheira não gosta, o namorado não gosta, não importa, pode chamar, porque não depende de gostar de futebol para assistir. Ela é uma série que te prende, a história é incrível. O que me fez fazer a história da Máfia do Apito foi porque quando a gente começou a investigar, tinha tudo ali que o André Rizek, a Thaís Oyama, que foram os repórteres da reportagem que todo mundo conheceu, que gerou o que causou. Eles tinham feito uma série de revelações e tudo. Só que o que eu olhava ali, eu falava, cara, como é que isso... Tipo, o que se passou para que isso acontecesse? Quando a gente começou a escarafunchar, entendeu o que veio antes, a história era inacreditável. Tanto do ponto de vista dos que cometeram aquela fraude, do apostador, dos árbitros envolvidos, quanto a própria história da apuração, das ciladas que o Rizek e a Thaís passaram, das coisas que eles tiveram que fazer para acessar as informações, o lado do Ministério Público, que não acreditava que tinha um esquema daquele no esporte, no futebol, e aí o próprio Ministério Público não tinha ferramenta para fazer investigação, aí tem que ir na polícia. Toda essa aventura que esses caras viveram para fazer a matéria acontecer, a investigação acontecer, e a aventura que foi para os caras. Porque assim, a gente fala, uma aventura do cara tá roubando. Cara, você pela pensar, um camarada que não era exatamente envolvido em grandes crimes. O Edilson fazia essas fraudes, mas eram coisas que ninguém percebia. Só que ele, de repente, começa a fazer um negócio
no maior campeonato que tem. Ah, ele já fazia antes? Ele fazia, por exemplo, a série mostra coisas do tipo assim, o Edilson era um cara que ele tinha, para entrar para se manter como árbitro na Federação Paulista, os árbitros, como não são profissionais até hoje no Brasil, eles precisam comprovar que tem um emprego fixo, que tem renda fixa e tal. Então, por exemplo, ele não tinha. Então ele comprava uma nota fria para passar lá e entregava à federação e tudo bem. Né? E já começando errado, já, né? então eu tinha essas paradas e você fala assim, pô, mas não sabia disso, tá na série. Tá na série. Isso é grave, isso não é grave, isso é sério. São coisas que a gente, como sociedade, muitas vezes tolera. Não, o cara deu um negocinho, faz um negócio, umas pequenas corrupções que a gente se acostuma. E eu falo que, por exemplo, tem o apostador que aparece lá, que é o Gibão, que é um cara ligado à contravenção, que é engraçadíssimo. Assim, você ouve o cara falando assim, chora de rir com o cara. Eu brinco que todo mundo conhece um tipo que nem ele na vida, assim, sabe? Que dá teu jeito, que faz um negócio meio fora da... Outro dia eu tenho citado, você tem um outro podcast onde essa história que eu achei maravilhosa do Leandro Raff, que é um humorista, né, um ator lá do Rio de Janeiro, do Choque de Cultura e tal. E ele foi num podcast, acho, no Charla, que ele conta assim que, pô, tinha um tio dele lá no subúrbio do Rio, na zona oeste do Rio, que o camarada, ele vai descrevendo o cara, as aventuras do escolo do cara, aí ele fala, pô, esse cara é o seguinte, Bacalhau, o nome dele, Bacalhau, um dia ele chegou para assaltar um vendedor de algodão doce com uma arma. Falou, me dá um algodão doce. Aí o cara, não leva tudo, não, só quero um algodão doce. Botou a arma na... Sabe esses tipos meio maluco assim, que tem que todo mundo dar risada. Meio malaco. Exatamente. Só que os caras, quando se viram, estavam com a bunda exposta, estavam na frente de todo mundo e não sabiam. Eles estavam fazendo aquelas pequenas tretas ali dele, achando que não ia dar nada, que ninguém sabia, porque era um esquema muito pequeno. Então, como que começa essa parada? A história começa basicamente com um árbitro chamado Paulo José Danelon, de Piracicaba, que faz um acordo com uma pessoa que a gente não conseguiu identificar, pelo que a gente descobriu, uma pessoa que veio a desaparecer depois. O carro dele foi encontrado carbonizado, nunca foi encontrada essa pessoa. Muitos anos depois, com nada a ver com a marca da Pita. Essa pessoa faz um acordo com o Paulo Danelon, porque o Paulo Danelon se dispõe a fazer um resultado no jogo do Santos, no Campeonato Paulista de 2005. O Santos era campeão brasileiro naquele ano, timaço, né? Isso. Enfim. E aí, um jogo contra o Guarani na Vila, fácil de fazer. E aí o juiz fala, não, eu vou fazer o resultado, não tem problema. E o cara aposta uma grana muito alta que ele não tinha. Então, mas como que eram feitas essas apostas? As apostas eram feitas da seguinte forma. Elas tinham, o que eles chamam, eram bancas amadoras de pessoas Tipo que o jogo do financiavam. bicho? Tipo, análogo ao jogo do bicho. O cara tinha um camarada, que era o Gibão, que veio aparecendo na série depois, que é um cara que ele era a banca. Ou seja, ele pegava os pedidos de todo mundo, o dinheiro de todo mundo, Tá bom. e repartindo e girando. E era um grupinho ali. O telefone, né? Estava no papel. Né? Aí as cotações ele olhava num site gringo para ter de referência e fazia assim. Pegava lá de Londres. Pegava no site e eventualmente algumas pessoas, parte dessa grana era apostada nesses sites que não sabiam de nada. Ele pegava a grana, usava o site para operar aquele dinheiro e devolvia para as pessoas depois. Então, só que nesse momento, esse árbitro, em tese, até onde a gente apurou... Mas quem teve a ideia de falar com o árbitro? Aí a história tem um camarada que... A história, ela é sempre complexa. Que é aí que é a virada de chave, a história, né? A pessoa que é acusada disso, ela não falou para a série, né? O que a gente tem de informação... E a outra que comprou isso também desapareceu. Então, é um lugar mais difícil. Mas o que todos os indícios levam a crer é que havia um sujeito que trabalhava aqui na Federação Paulista, tal, que vai para Piracicaba, começa a atuar junto da Federação de Árbitros de Piracicaba, e aquele cara que vem de ilusão, não, porque eu conheço fulano, que eu conheço sei o quê, e começa a tentar cooptar árbitros, ver se algum topa fazer uma ele começa a jogar ali, isca, né? Fica jogando isca. E foi o Danelon foi o primeiro. É o primeiro, que ele que até não onde teve a gente descobriu, né, do que a gente... porque o Edilson era árbitro FIFA, era né? FIFA, O Danelon era diferente. da Federação Paulista. Então, quando o Danelon, em tese, baixa a guarda, esse sujeito, esse malaco, vai lá nos apostadores da cidade, aquele esquema, naquela contravenção que ele já conhece, ó, tem um esquema aqui, tem uma parada pra gente fazer aqui, ele leva o dinheiro até o árbitro e a operação acontece. O jogo dá errado, eles não conseguem fazer o jogo. O Santos perde uma cacetada de gol. Você vê os lances da partida, a bola bate na trave, o goleiro volta. A bola não pode entra de jeito acontecer no nenhum. futebol, né, cara? E aí os caras quebram. E aí eles precisam compor aquela dívida, se afundam numa dívida. Nossa. E eles vão pedir pro cara da banca para ajudar. E
ao que tudo indica, como contrapartida pela merda que fez, o Danelão teria prometido arrumar um outro árbitro, que veio a ser depois o Edilson. E assim a história começa. Então o Danelon vai até o Edilson, falar do esquema. Esse núcleo central, o Danelon não quis falar com a gente, uma pessoa está desaparecendo, duas pessoas, o cara que chama Vanderlei Pololi, que vai até o Danelon, que começa a provocar o Danelon, não quis falar e o Danelon não quis falar. Mas a história que as pessoas ao redor contam, que nos permite entender, sugere isso, né? De que foi essa a ordem dos fatos. E aí, em algum momento, o Edilson, ele é levado ele é procurado por esse Pololi, que era o cara que saiu da Federação Paulista, que foi para Piracicaba e tal. Esse Pololi vai até o Edilson e fala, tem um negócio lá em Piracicaba e tal. E por que ele vai no Edilson? Supostamente por indicação do Danelon, porque o Danelon já sabia que na época o Edilson era viciado em bingo, tinha dívida em bingo, já corria esse papo dentro da arbitragem e falou, pô, esse cara vai precisar de grana, então vamos nele. Fizeram um raio... Eu pedi desculpa, pessoal, até que eu tô me afastando toda hora, que deve estar o auge, deve estar na zona. Fizeram um raio-x ali para saber quem buscar. Cara, todo mundo sabe. Pô, imagina você no seu Os ambiente de trabalho. junto, a gente se conhece. Tô sem dinheiro. Esse aqui, deixar a garrafa de vinho aqui, abrir, você for no banheiro, ele foi voltar, ele matou a garrafa sem te avisar. Exatamente. Então, e aí tinha as... Pô, não é nem que eles eram amigos, mas ele já sabia que era um árbitro... sensível, vamos dizer assim. Era a tese dele, e aí o cara vai abordá-lo e acaba tendo êxito nessa abordagem. Entendeu? E como que é essa abordagem? É por telefone? Não, ele vai até a casa do cara e tal. O Edilson vai até a casa do cara. O cara vai até a casa do Edilson. O tal do Pololi, que você falou. Ele vai até a casa do Edilson. O Edilson conta isso. E ele chega lá e faz a proposta para ele. Começa a ser... Tem, na série tem os números da proposta? Vai escrever. Quanto é? Você sabe, não? Cara, eu acho que os primeiros jogos ele oferecia R$5.000, R$10.000. Por jogo. Era por jogo. Que era um outro dinheiro naquela época. Mas mesmo assim. Não, tá bom, mas quanto... Era o dobro da taxa, um pouco menos que o dobro da taxa que o cara ganhava por jogo. Isso que eu ia perguntar. Era o dobro? O cara ganhava 2.800 e eu oferecia 5. Era isso. Entendeu? 5, aí depois vira 10. Não é nem uma proposta sedutora, né? Não, cara, é que eu tô falando, é aquela parada pequena, aquele pequeno trambique, aquela parada que... E o Edilson conta que pega o dinheiro e fala, eu vou pro jogo, não vou fazer nada. Ele inclusive fala que apita ao contrário do que ele vendeu, porque ele fica com medo de ser pego, né? Ele vai tentando administrar o jogo no limite para poder ganhar, né? Sem ter que interferir. Então, por exemplo, ele diz que só sugeria que o cara apostasse os favoritos do jogo. Então vai jogar tem um Corinthians e Guarani no Campeonato Paulista lá em Campinas. Ele fala, cara, vai no Corinthians que o Corinthians está bem. E aí ele só vai tenta só ir na boa. Né, para ele tem que interferir o mínimo possível. E para o esquema ficar aquele negócio de chavado ali, como provavelmente já aconteceu dezenas no futebol brasileiro. Nunca ninguém ficou sabendo. Que esse acabou sabendo. E como que ele recebia essa grana? Dinheiro vivo. E depois do jogo, o nego ia lá e entregava o dinheiro vivo para ele. Ele fala que ele só interferiu em Vasco e Figueirense, né? Eu vi até uma entrevista dele. O único que eu interferi foi um pênalti lá que eu não costumava dar e dei pro Vasco. Tem declarações diferentes dele sobre quantas vezes ele interferiu. Né? Eu vi ele dizendo isso algumas vezes ele já falou que foi só nesse jogo. Esse jogo foi o jogo flagrante. Porque esse aí que pegou. A captação fugiu o termo agora, mas a gravação que a Polícia Federal faz, que pega e que não tem sombra de dúvida, porque ele... Foi nisso. Mas aí, assim, ele vai fazendo isso por quanto tempo? Ele até o pessoal se ligar. Fevereiro de 2005 e o escândalo explode em setembro de 2005. Então, desde fevereiro ele já estava... Sim. Só que conforme vai avançando, o esquema vai ficando mais difícil, porque as coisas começam a dar certo. Muito jogo que ele vende não acontece e ele não recebe o dinheiro. E aí toma pressão. Aí os caras perdem dinheiro lá, aí a confusão vai ser... É o que eu falei da grande aventura, entendeu? Porque aí você promete negócio, o cara põe 400 pratas, o cara não ganha. Pô, você vende... Tipo, ele só recebia depois, ele só recebia quando o resultado acontecia, mas o cara perdia, porque o cara botava o dinheiro lá. E aí a confusão vai se armando, né? E ele contou isso para alguém? Para a família? Não, ele não se abriu com ninguém? Não, ele em algum momento divide com a esposa, mas já avançado na situação, quando começa a ver que a casa pode cair, tinha um amigo que sabia por alto, mais ou menos. Tem um amigo que em algum momento era o cara que dizia para ele, cara, não vai por aí, né? Mas que ele não ouviu tanto. Porque assim. Deve esse amigo tá na série. É difícil você conviver com isso. Não, mas difícil demais. Você fazer uma vez e depois
e Vai depois... virando uma bola de E neve, né? depois aí o cara começa a É, sair... porque o cara quando começa, ninguém descobre, parece que é fácil, né? É, beleza, Aí vamos você Não, vai continuar. cara, é igual o pessoal fala lá, quando você entra pro tráfico, depois você não sai mais, cara. Você entra pra máfia, né? A máfia, né? Você não Eu tinha esse consegue medo, voltar. aí começa a ter esse medo, essa parada, se eu parar, se eu sair, aí realmente, você vai se metendo numa confusão gigante, né? Ele mencionou um valor de 70 mil, que ele ganhou no máximo 70 mil, que dava para comprar um carro e uma moto. A uma gente coisa fala assim, na né? série, ele fala compra um isso. carro e uma moto. Ele diz que ganhou mais dinheiro no Campeonato Paulista daquele ano do que no Brasileiro, que foi... É porque quando o escândalo acontece, o Paulista já está encerrado, né? É. Então não pode se voltar, mas ele operou 12 jogos no Paulista e 11 no Brasileiro. E quem é o primeiro Caraca, a velho. desconfiar que tá acontecendo alguma coisa? O primeiro a desconfiar que está acontecendo alguma coisa, rapidamente ali no núcleo próximo a quem estava dos apostadores, é feita uma gravação, que a gente mostra a gravação, e essa gravação onde as pessoas confessam, o Danelon confessa, e o cara que desapareceu, o Daniel, também, eles têm um diálogo sobre o jogo Santos e Guarani, absurdo, onde o Danelon fala coisas absurdas, claramente confessando o que tentou fazer, e você vê o desespero do Danelon, porque não está ali prestando conta do que não aconteceu, e essa conversa é gravada. Chega na mão de uma fonte, que eu também não sei quem é, que é a fonte do André Rizek, que é a fonte da Thaís, a fonte da matéria, que eu também não tive acesso a essa pessoa. Essa pessoa leva para o jornalista. Logo no início. Tá. E aí Então... o André Rizek, o esquema começa em fevereiro, no final de março o Rizek já está sabendo, já está monitorando. Ele passa 6 meses fazendo isso. Caraca, que trabalho, velho. Então teve uma fonte que alertou ele, Teve uma passou uma fonte informação ali, quentíssima. Que entregou para a Thaís, né, que é a editora e outra que assina a reportagem junto com o Rizek. A Thaís recebe essa informação, chama o Rizek porque ela não entendia de futebol, chama o Rizek para fazer a reportagem e eles começam a trabalhar juntos. E o que eles falam lá do Sport TV? É Sport TV na época, né? O Globo. O que é? A matéria? Não, É. matéria da Veja. Matéria da Veja. Desculpa, Veja. Qual que foi o direcionamento para ele seguir com essa investigação sem deixar vazar? O que o Rizek conta eles de tinham como muito que ele investigou isso sem ninguém se ligar? Porque senão também alguém... Mas o pessoal vai lá ver também. Eu vou contar um pouquinho, mas você vai lá ver depois. É um spoiler só. spoilerzinho. Não, eu tô brincando. Pode falar. Não, na verdade, eles têm muito cuidado, porque aquela gravação lá, chega uma gravação que parece um absurdo, mas você tem que verificar. É a voz do cara mesmo? Aí você contrata um perito, né? Você ainda não pode publicar, porque não há uma prova lícita conseguida, então aí eles têm que acionar o Ministério Público. Eles que avisam o Ministério Público, tá, isso aqui é o Ministério Público, puta, então vamos investigar. Para o Ministério Público iniciar o caminho que vai dar credibilidade à prova. Depois de muito tempo trabalhando, o Ministério Público, junto com a revista, aumentando as informações, eles conseguem, eu lembrei a palavra, um pedido de liberação de uma interceptação telefônica, que venha a ser feita pela Polícia Federal. Quando isso acontece, a gravação capta o jogo Vasco e Figueirense, onde Edilson fala tudo que fala, ali passa a ter uma prova oficial, porque aquilo tinha sido uma gravação autorizada pela Justiça. E a partir daí você pode denunciar. O grampo tem que ser oficial, né? O grampo tinha que ser oficial, senão a Veja podia sofrer as consequências disso. Então, esse trabalho até conseguir as provas suficientes, o material para ir no juiz, na juíza, no caso, a juíza autorizar, a Polícia Federal chegar, se envolver, botar a tecnologia, enfim, tudo isso aconteceu. É uma história longa, cheia de coisas legais que a série também vai mostrar, entendeu? Que são muita adrenalina, assim. Você ouve as pessoas contando, dá tesão de ver o jornalismo assim, pulsando, a investigação, aquela coisa mesmo de filme de detetive. Você sabe? entrevistou todas essas pessoas? Todas que a gente pôde se entrevistar. Não conseguiu acessar todas, mas acho que a gente acessou a maior parte delas, sem dúvida nenhuma. E o Ministério Público, né? Puta, que Não, história. eu fico curioso para saber como é que é a vida do Edilson agora. Como é que é Eu não tenho relação, cara. Não Você sei não, como, chegou a... Não, eu não tive nenhuma ver relação a com o cidade, Edilson. Porque ele é do interior, parece, né? O Edilson, isso? quando gravou a entrevista dele, foi ao Rio de Janeiro para gravar a ele entrevista foi para lá, dele. para o Rio. A entrevista foi gravada no Rio de Janeiro. Porque ele fala que ele perde eu muita fui- coisa, eu fui- família na afasta. uma Eu porrada fui a de Jacareí, coisa, né? que é a cidade dele, entrevistei muitas Jacareí, pessoas lá, mas isso mas não com o Edilson. Não tive... Fora o dia da própria gravação, que eu tive presente acompanhando, mas eu não tive relação com ele, não sei como. Mas ele mora em Jacareí ainda, Bruno? Não sei, cara. Não sei E quando é que exatamente. cai a casa? A casa cai no final de setembro, quando a matéria, enfim, é publicada. E é muito legal também ver na série, porque tem os bastidores de que o Ministério Público não quer que a matéria saia, e acontece uma coisa que o Rizek fala, não quero saber, eu vou botar a matéria agora. Isso é muito legal, bom spoiler, vai lá para ver. Envolve gente grande, um negócio maneiríssimo.
E aí acontece isso, e o Rizek, a contragosto da própria justiça, mas ali naquele momento ele sabia que Respaldado pela as Veja. provas já existiam. Respaldado pela Veja, as provas já existiam, a justiça já tinha feito a comprovação daquilo, mas o Ministério Público entendia que ainda precisava de mais trabalho para poder fazer uma prisão. E eles estavam colaborando. Até que uma história acontece, um vazamento de informação acontece, e aí põe em risco a chance da Veja publicar aquilo em primeira mão. E aí a Veja fala, não vou deixar de publicar, já colaborei com vocês até aqui, agora, se o pessoal não continuar a informação, se agora estão botando em risco o meu trabalho, agora a gente vai colocar. Vai colocar O no cara ar. tá há meses dedicando a vida dele. E aí é legal ver essa história das mais legais da série, como é que acontece esse bastidor. Eu vou assistir hoje. Hoje. Tem que assistir, velho. Você é Vou louco. assistir hoje. E aí no final... Porque não adianta secar o Palmeiras contra o River. Não, eu não vou assistir. Vou perder Isso tempo, aí eu vou tô- assistir, eu é tô pra ganhar fora. tempo. Não, esse é do Vasco e Bahia. Vou assistir. Vai torcer pro Vasco e Vasco. Bahia. Também não é bom. Bem né? mais equilibrado. Não, bom, mas é isso. aí a casa caiu e aí são 11 jogos que ele apitou no campeonato, né? Foram 11 jogos que tinha apitado até aquela data e todos Voltou são... os 11, foi bom pro Corinthians, por sinal. Então, aí Voltaram ficou os esse 11. negócio aí, né? Tem o Dualib na série? Tem, a gente cita o áudio Não. do Dualib, que é depois, 1 ano, 2 anos depois, o Dualib fala aquela frase que o Corinthians deu sorte, se não fosse aquele escândalo não teria sido campeão. Agora é o que né? o povo quer saber mesmo. Uhum. O que teve a ver com o Corinthians é vítima? O Corinthians está no meio de alguma coisa? Não Cara, tá? a gente investigou muito. Calma, Não. porque essa pergunta é a pergunta do programa, cara. É. Porque essa pergunta é a treta que dá. O Corinthians é torcedor do vítima. Inter, a diretoria do Inter odeiam o Corinthians até hoje. É raro dizer que o Corinthians não é culpado, tô brincando. Mas... Não, acho que isso é muito Não, importante. Falando sério. Esse seu trabalho, ele respinga nos clubes, ele Claro. ele chega na. Mudou tudo. Até porque sabe? o Edilson, na série, ele fala textualmente, se não fosse eu, o Internacional teria sido campeão. Então o pessoal do Sul ficou acalorado. Então, com mas isso também me parece que se não fosse ele, o quê? Se não fosse jogos anulados, a interferência que ele teve, Mas né? ele também xinga o Márcio Rezende. Ele xinga. Então é muita confusão Ele que tem nesse fala que o campeonato. Márcio Não, vamos lá, Rezende vamos lá. Então tivesse vamos apitado tentar certo, botar... Ele torceu é. pro Inter, ele falou. Vamos tentar botar... Lembrando que tá tudo isso aí no documentário, tá, Isso, galera? exatamente. Um Vai lá. spoiler aqui, não. Isso aqui atiça o povo pra assistir. É cara. Claro. Não, então, resumidamente, era o ano da MSI no Corinthians, houve várias investigações naquela época sobre o... Boris Berezov, que é Berezov, o jornalista, isso. que tá aí até hoje. E, cara, então tinha muita vontade de se encontrar uma ligação entre uma coisa e outra. E eu não encontrei, o Ministério Público não encontrei nenhum indício disso. Então, tinha que ser muito transparente. Apesar de tudo que se passou no Corinthians naquela época, com esse fato, parecem sim, até hoje, fatos isolados. Pode ser que há 20 anos venha um outro documentarista e conte outra prova e eu vou bater palma Tudo pro cara. que você Até hoje, fuçou, tudo que o Ministério Público fuçou. não tem nenhuma ligação entre o Corinthians e a alteração dos resultados do jogo. Então, nesse sentido, é evidente que os jogadores do Corinthians que tiveram que jogar de novo também, é porque deu a sorte que o Corinthians fez os resultados na segunda oportunidade. Ele fez muito Mas mais também pontos. foram vítimas de ter que jogar de novo. E por sorte do Corinthians, 2 dos jogos que o Edilson tinha apitado do time foram jogos que o time perdeu naquele ano. Santos, Santos e São Paulo, eu acho. São Paulo. São Paulo. São Eu tava nesse jogo. São 3-2 São O Paulo. Nilmar depois faz o empatou. gol, o primeiro lance do Nilmar com a camisa do Corinthians. Depois E empata. Eu o tava jogo, nesse o jogo. jogo do Santos é pior ainda, né? Porque... Ele ganha. Não, porque ele entra para roubar a favor do Corinthians. Então, e ele mesmo assim não consegue fazer o resultado. O Santos ganha do Corinthians e do árbitro e o Santos tem que jogar de novo. Então, muito daí vem a revolta dos caras, né? O você não jogo tem da como- volta que o Giovani chuta a bola pra fora. isso aí. Esse, Mas não tem como, na minha opinião, não anular. Não tem, eu ia te não perguntar possível. isso. Na minha opinião, não tem como, porque mesmo quando ele vira e fala assim, eu entrava em campo para fazer o resultado contrário do apostador, Não dá pra você ele já acreditar. tá interferindo. Mas ele já tá pois interferindo, é. já é uma interferência. Ele já tá Ele sujo. não pode entrar para nada, ele tem que entrar para ver ou ele Pra apitar apitar. certo. Você já tem qualquer interferência. Tem um Foi jogo- correto, então. Quem sou eu para dizer, mas eu acho. Não, teria na tomado sua essa- análise, eu como teria pessoa física. tomado a mesma decisão. Correto é foda, né? Porque correto é foda. Correto é o cara não ter feito o que fez. Mas Mas aconteceu uma cagada lá. Tinha que era- voltar. Alguma coisa tem, ou vai deixar ou não vai. Eu acho que era a tinha. solução menos pior a se fazer era anular os jogos. Os jogos, o Corinthians foi competente para pontuar, abrir a vantagem. E aí depois vem o grande momento que muita gente que está assistindo pode confundir, né? E a gente sentiu que vários jogadores da época, isso é incrível, confundiam. Você fala máfia do apito, os caras pensam no Márcio Rezende. Que não tem nada a ver com isso. Porque Porque ele por causa erra. do jogo Corinthians e Inter. Ele erra. Depois de todos os jogos anulados,
O Inter já está pé da vida, porque o Corinthians passou na frente da tabela, né? E então eles vão para um jogo a 3 rodadas no fim do campeonato, aqui no Pacaembu, Eu também tava nesse E filme. faz 1-0. que é o jogo onde o Inter pode passar, recuperar a liderança que o Corinthians tomou daquela forma. Então, um jogo muito tenso. De fato, era uma final de campeonato, né? E aí colocam o árbitro mais experiente do país, à época, o Márcio Rezende, para apitar um jogo com essa dificuldade. O Márcio comete um erro grosseiro. Eu imagino que devem ter feito um pente fino ali para Fizeram. escolher os árbitros Aí para os outros escolheram jogos errado, depois, hein? né? Escolheram E o errado. Márcio vai e comete um erro grave. Que e ele já tinha histórico de erros Do grandes. Botafogo e Já, Santos, em 95. Mas ao mesmo do tempo, Márcio. tinha mais de 10 anos que era um árbitro FIFA, o cara Isso é que verdade. apitou Copa Ele do tinha- Mundo. Ele tinha moral. Ele tinha moral, né? Então, assim, acaba que, apesar dos erros graves que a carreira do Márcio também teve, como quase todo árbitro tem, mas era um cara que tinha uma história respeitada, nunca teve nenhuma suspeita sobre ele. Pelo contrário, ele era um cara que organizava a comissão de árbitros, era um cara respeitado, era uma liderança entre a arbitragem brasileira. Ele vai apitar o jogo, acontece essa lambança, e para piorar a situação dele, aquele era o último campeonato do Márcio que ele tinha que aposentar no final do campeonato. Como o jogo é a 3 rodadas do final do campeonato, e acontece aquilo, ele fica afastado das 2 últimas rodadas, ou seja, é o último jogo da carreira dele. Esse jogo aposenta o cara. Então fica uma mancha que ele nunca mais consegue contornar na carreira. Ele tá no Tá, documentário? ele fala sobre isso. Ele fala. Acaba sendo o último jogo da vida desse cara, de um árbitro super vitorioso. E aí, muita gente associa a máfia do apito a ele por conta do erro dele, mas ele não tem nada a ver com isso. Então, por pior que seja, a torcida do Inter fica feliz que o Edilson diz que o time deveria ser campeão, mas eu também acho que, em termos de instituição, eu acho que o Inter foi mais prejudicado. Mas em termos de pessoa física, eu acho que o Márcio é a pessoa mais prejudicada desse esquema, porque, cara, não tem nada Mas a ver o com a Inter lambança. podia ter ganhado os jogos também, né? Ele o quer Inter de teve ganhar, outras né? oportunidades. Agora é o sim. seguinte, é que os caras do Inter não... O título do Corinthians não pode Os dizer que não é caras não merecido. gostam de ninguém pode dizer lembrar isso. que uma rodada antes desse jogo, o Inter ganhou um jogo no último minuto com um gol impedido antes Ah, do mas jogo aí, contra o mas Corinthians. ninguém lembra. Então, aí ninguém lembra. é. Aí ninguém lembra que na última rodada o Corinthians perde pro Goiás e o Inter, se tivesse ganhado em casa do Coritiba, que tava rebaixado Seria já, campeão. seria também Empatou, campeão. né, eu acho. Perdeu. É verdade, perdeu. Entende? Então o Inter também não fez a parte tem dele. competência também. Entendeu? é. Não fez a parte. Então chupa que o Corinthians é o campeão. Gostou dessa, né? Adorei. Boa, Finetinho, boa. Rapaziada, os colorados estão malucos, né? Muita repercussão da série lá. Teve gente que pegou a série pra querer entrar na justiça, reaver o título. Teve essa Não, é o notícia. do... eu ouvi falar isso aí. É o... Um Conselheiro. lá do Inter. Que não faz sentido nenhum, né? Não, acho que... Se fosse voltar Cara, eu ao acho que assim, campeonato quando a gente por faz isso- um filme, faz uma música, que é um que trabalha com uma coisa artística, quando você coloca no ar, meu irmão, a interpretação das pessoas. Se o cara acha que pode, vai lá, eu vou ficar assistindo. E se ele tiver razão, que seja dado o título a ele, mas não cabe mais a mim, eu só fico Eu queria observando. saber o que ele fez, esse conselheiro aí, depois dos 3 pênaltis que marcaram pro Inter contra o Grêmio essa fez semana. nada. Ele entrou Fez com alguma nada. representação. Nada. Não, E né? perdeu, É, e perdeu o perdeu. jogo. Ainda conseguiu perder, Entendeu? né? É Pois duro, é. meu amigo, é duro. Não, eu Tipo acho que assim. o Inter foi injustiçado mesmo, mas eu acho que não dá pra questionar o título do Corinthians. O Corinthians fez o que tinha que Foi fazer. por culpa do Edilson Pereira. Ele não tem, Inter o se Corinthians não lascou. tem nada a ver com isso. Não dá pra questionar O título do Edilson, Corinthians. ele prejudicou o Inter em algum jogo? Não, ele não é que ele entrou para prejudicar. O Edilson, geralmente, ele tinha sempre essa conduta, né? Não são os jogos do Inter não são jogos que ficam evidente um favorecimento, não tinha essa situação. Não tinha um apelo, né? O Não que tinha o pessoal situação. pedia pra ele? Não, o resultado. O que importava é o resultado. O que ele ia fazer para o resultado acontecer? Porque na época não tinha esses, Sim, esses microlances, né? Era só, meu irmão, Era só o resultado. resultado. Tem que ter resultado, entendeu? Então é ele que decidia o que ele falava é que eventualmente ele ia minando, dava um cartão amarelo aqui, discutia com o jogador, não, um Dá uma vermelho. segurada no jogo, Expulsava, picota. expulsava o jogador que não é pra expulsar, estressava o cara até o cara sair. E caiu tudo no colo do Márcio Rezende de Freitas, que não tinha nada a ver com a Pois é. história. É. Né, cara? Quem mandou ele errar, vacilar também? Ah, eu sei, mas pode mas acontecer, errou, cara. errou É um erro feio. grave, É um feio, erro mas- grave, feio, mas caiu Pode por acontecer. isso. Não, tá errado, mas caiu por isso, né? Essas coisas que estão acontecendo aí, Bruno Henrique, Flamengo, Nino Paraíba, suspenso, Aleph Manga, também deu um start maior para você procurar. Não, cara, pra gente Não, não já tá fazendo isso há anos. enquanto a gente fazia, essas coisas iam acontecendo, né? Foi E eu acho que, no cara, a tempo, né? corrupção faz parte do ser humano. Todo lugar tem corrupção. No Futebol sistema- também no- tem. No sistema todo. Qualquer coisa. Se tem lei, tem corrupção, cara. Tipo, você criou uma lei e vem alguém pra fraudar. A lei existe porque alguém tava fraudando antes da lei. Então, aí quando você É, tá então, fazendo assim, esse vai trabalho, sempre- você, quando chega na tua casa de noite, acabou o trampo, você vai lá, aí você vai deitar e você fala, caralho, velho, olha que porra que é o negócio futebol.
Como é que eu gosto dessa Não, merda? essa pergunta eu me faço toda hora. Mas como eu continuo gostando, eu continuo trabalhando para que seja melhor, cara. Eu acho que é isso. Porque vai ter, se meu negócio fosse agropecuária, se meu negócio fosse automóvel, se meu negócio fosse engenharia espacial, ia ter vagabundo lá também, cara. Qualquer negócio tem vagabundo. Não tira a sua paixão. Você tem que continuar ali trabalhando, fazendo o melhor que você pode, entendeu? E discutindo e ajudando as pessoas e querendo acreditar, né? De que as coisas possam melhorar e fazendo a sua parte. Eu sempre acho que tem que ocupar espaço, brother. O que você faz? Vai lá e faz. Quando eu vou pro Vasco da Gama, eu vou por conta disso, cara. Qual você acha? Se eu não for, não adianta eu ficar aqui reclamando a vida inteira. Boa. E no dia que me chamam pra fazer, meu irmão, eu vou lá fazer o melhor. Eu sei que sacanagem não vai ter se eu estiver lá. É a grande mensagem que o documentário passa para as pessoas, Bruno? Cara, acho que já ouvi vários comentários disso, assim, mas eu acho que, para mim, talvez a principal dela seja realmente o problema não é o Edilson, o problema é a estrutura do futebol. O Edilson, ele é ali eu acho exagerado quando a galera fica muito em cima dele, crucificando ele. Lógico que ele teve o erro dele, ele respondeu. Na época não era crime, então ele ficou 5 dias preso e depois não foi condenado, porque não existia isso na lei. A lei surge depois do caso Edilson. Então, assim, cara, ele não... Eu acho que eu sou muito a favor que as pessoas respondam na justiça, e se ele não foi condenado, cara, ele não é condenado. Né? E ele tem direito de refazer a vida dele, tudo isso. E eu acho que a gente tem um peso muito grande. O dedo maior tem que ser apontado para a estrutura. E a estrutura somos todos nós que, de alguma forma, trabalhamos no futebol. A cada negócio que se faz, a cada coisa que se vê, se você puder atuar melhor, cara, você vai estar fazendo aquela estrutura melhor acontecer. Né? Quando a gente coloca isso no ar, coloca para discutir isso, né? A gente tem na série a participação do Reinaldo Carneiro Baixo, que hoje é presidente da Federação Paulista, que na época era vice-presidente responsável pelas arbitragens, falando. E os caras, eu acredito realmente que os caras de lá para cá, em relação à arbitragem, trabalharam muito para melhorar o filtro de como os árbitros chegam, para eles estarem, para ter menos brecha para que as coisas que o Edilson fez aconteçam de novo. Eu acho que isso melhorou muito, né? Não estou falando da qualidade técnica dos árbitros, se são melhores ou piores. Não estou discutindo isso, que é outra questão. Mas, tipo, é mais difícil o cara passar uma nota fria hoje que não trabalha, que não ser fiscalizado, sabe? Os protocolos de segurança aumentaram muito mais. Então, eu acho que isso melhorou. Mas, cara, como a tecnologia também avança, as coisas mudam. O crime há 20 anos era uma coisa, hoje o crime é feito por jogadores, que aqui e ali não é mais o árbitro. Você não tem história de árbitro agora aparecendo, você tem história de jogador. Tem que resolver isso, tem que trabalhar com regulamentação, né? Se falar do patrocinador de vocês, cara, que é regulamentado, isso é fundamental. Ter regra, né? Inclusive porque na série a gente mostra que a Bet da época, uma hora ela para de cotar os jogos do Edilson porque estão botando dinheiro demais nos jogos, né? Por conta do esquema, todo mundo sabendo. E quando ela para de cotar, na época não era regulamentado, então ela não podia avisar a justiça. Mas os investigadores percebem isso. Isso é um elemento que ajuda a ter certeza de que a sacanagem estava acontecendo. Quando tem 9 jogos no Brasileiro, só um não era cotado, o do Edilson, né? Porque a Bet já fazia isso, ela não podia alertar. Hoje ela pode alertar as autoridades, tem um negócio aqui acontecendo. E é assim que acontece, que os caras... Os caras... É uma movimentação estranha. A regulamentação claro, isso, para permitir muito isso. importante ser tudo muito bem regulamentado. O Edilson vai preso, então. O Edilson passa 5 dias preso, junto com um apostador, que era o Gibão. Aonde isso? Na Polícia Federal aqui na Lapa, eu acho. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. 5 dias, não, não deve nem ter ido para a penitenciária, né? Foi uma delegacia. Preventivo. Não, ele ficou preso numa ala, não sei, você saber descrever, mas acho que ele fica preso numa cela mesmo. O torcedor vem brigar com ele, o corintiano, né? Quando ele sai. Quando ele sai, Ele fica, na mesma época, tava Paulo Maluf na prisão, ele conhece o Maluf na prisão e tal. Que beleza. Mas amizade, né? Mas que beleza. Maluf, o Gibão lá. E Edilson. O Gibão virou amigo do Maluf mesmo, contou que depois ajudou em campanha, fizeram uma parceria. Que coisa, velho. Fala, o Brasil, cara. Isso é o Brasil puro. Brasil maravilha. Confete pra tudo quanto é lá. Tem isso no documentário? Tem. Depois logo depois tem o Edilson indo no Raul Gil. E o Raul Gil faz aquele quadro. Pra quem você tira o chapéu? O Edilson tirar o chapéu? O Edilson tirar o chapéu. Aí aparece o Pelé, ele não tira pro Pelé, mas ele tira pro Maluf. Nunca conheci o Maluf na cadeia. Aí é sacanagem. Tira pro Maluf, pro Pelé não, mas pro Maluf ele tira. Caraca. Mas, cara, vale a pena ver. A série tá muito legal. Como eu falei, não é uma série só sobre futebol. Lógico que tem ali o futebol com pano de fundo, mas que nem quando a gente assiste uma série sobre, sei lá, um crime... sei lá, nem precisa ser crime, mas... desse lado aí, né? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, a gente não entende daquele ambiente, mas a gente assiste porque você entende as peças se movimentando, a tensão que tá ali. É um puta jogo de xadrez, né? Não precisa gostar de futebol. Vocês não foram atrás da Luana Piovani?
A participação da Luana Piovani no Altas Horas aparece na série. Mas vocês não tentaram falar com ela? Porque ela só comentou ali um dia, por acaso, tava Mas é que foi um embate direto com ele ali, né? Mas o nosso foco mais é na história mesmo, assim. O que aconteceu nessa adrenalina dos caras. Depois que, pra mim, eu costumo dizer que a história da máfia do apito ela acaba no dia que os jogos são anulados. Quando os jogos são refeitos, não tem mais máfia acontecendo. Aí são jogos. Aí é outra história, né? É óbvio que na série a gente precisa contar isso e mostrar o que aconteceu, que o Corinthians foi campeão, que o Inter não foi. É óbvio que a gente precisa dar essa informação. Mas a história mesmo, pra mim, acaba no dia que Ô, Bruno, a decisão é que tomada. volta, essas É. histórias assim de maracutaia em futebol não é de 2005, né? Não. Isso aí já tem. Você pesquisou outros casos para. Eu li por referência, mas no meu foco era de fato fazer essa história ser legal. O que você pesquisou que você Não, encontrou? você tem. Castor de Andrade no Bangu, alguma coisa? Não, o Castor é outra linha, né? A contravenção financiando o futebol, mas você não tem ali o envolvimento do Castor diretamente comprovado, um escândalo dele comprando árbitro. Você tem tudo sugerido ali pela forma amadora como acontecia. Isso. Mas você teve um escândalo das papeletas amarelas nos anos 80, denunciado pela Placar. Você tem o caso de Ivens Mendes no 96, 97 também. Você tem a máfia do apito, né? E depois tem outros que vão acontecendo ao longo do tempo. E não tem só no Brasil, tem outros casos. Em 2004 teve um caso bem parecido com a máfia do apito na Itália. Um pouco antes do caso do Edilson. Inclusive tem uma série no Netflix que mostra essa história. Então, cara, isso sempre acontece, vai continuar acontecendo. Eu não perco a fé no jogo por conta disso. Eu acho que essa galera ainda é minoria. E eu acho que o papel de quem gosta de futebol e que eventualmente tiver a possibilidade de trabalhar nisso é fazer certo, bicho. É continuar fazendo o teu da melhor forma para que o contexto melhore. É isso que eu ensino para os meus filhos, assim que eu pratico. O problema é que no futebol, infelizmente, a porcentagem de quem quer fazer certo é pouca, né? Infelizmente. Cara, eu não sei se é pouca, nos segmentos, não, cara. total, em tudo, assim, né? A gente vê pelo Corinthians, né? As coisas que aconteceram aí e tal, né? O Vasco também. Eu não acho teve que algumas, eu acho que tem muita exemplos sacanagem, ruins, mas né? eu acho que tem muita sacanagem. Eu ainda tenho a sensação que tem mais sacanagem em poucas pessoas. Normalmente são as que mandam Mas que mais. tem mais porque poder, apostam mais, porque se dedicam mais, porque compram mais risco, porque querem ganhar mais. Né? Então, assim, isso é inevitável. Né? Então, por exemplo, quando eu fui vice-presidente de marketing, eu fiquei 2 anos sem salário lá, eu tinha meu negócio, mas no primeiro ano, cara, eu quase abandonei minha empresa fez assim. Desceu a ladeira abaixo, eu me ferrei pessoalmente. E aí você tem 2 opções nessa hora. Ou você fala, vou viver do futebol mesmo, e se você ficar num cargo que não te paga e tá vendo futebol, como é que você vai fazer? Aí você voltou para a empresa. Eu voltei para a empresa. Aí eu volto para a empresa e falo, não, fui até aqui, daqui em diante não dá mais. Não estava conseguindo realizar as coisas. Primeira coisa que eu fiz, eu continuei no clube ainda, mas comecei a ir menos pro clube. Comecei a deixar mais a galera lá e só fazer... E aí, quando eu começo, eu não consigo fazer as coisas, eu falo, bicho... O Eurico era vivo ainda? Era vivo. Você teve Eu era como é que era o vice-presidente contato? quando o Eurico morreu. Quando ele morreu, eu estava no cargo. Eu estava no meu cargo. A época que ele morreu, eu estava... Como é que era ele como dirigente? Fala um pouquinho para nós. Cara, eu tenho... Conversava? Eu tenho total aversão a tudo que o Eurico fez. Eu não tenho a menor paciência. Eu convivia com ele respeitosamente, no sentido que era um senhor debilitado e tal, mas nunca tentei dialogar, ou me mantinha a par. Sabia que ele compunha certas situações com a diretoria da qual eu participava, ele tinha uma força política que em vários momentos era necessária. Quando eu entrei, eu pedi ao presidente que na minha área não tivesse interferência, que não tivesse ninguém indicado por ninguém que não fosse eu ou o presidente, para a gente decidir junto as coisas. Essa autonomia foi me dada, mas eu sabia que ele tinha uma presença no clube. E tive alguns problemas com o Eurico, porque quando assumi, fiz críticas abertas à forma como ele conduziu o clube. Ele fez uma carta me esculachando, me espinafrando lá. Foi ótimo que a torcida passou a gostar de mim no meu momento. Né? É uma coisa muito boa. Muito boa. Você é achincalhado pelo Eurico, claro, tem um quadro que eu tenho em casa. O contrário é melhor, exatamente. né? Isso é uma medalha. É uma medalha, exatamente. Eu entendi assim também. Mas, brincando, e que Deus tem, mas assim, eu não tinha... Eu respeitava lá e a única coisa que eu fiz foi, eu não quero... Se eu sentir qualquer linha cruzada, eu saio, porque eu, realmente, graças a Deus, não precisava estar naquela O situação. Eurico se meteu em alguma coisa nessa máfia do apito aí? Não Dele ter... Mas não, ele... nenhum clube estava envolvido. Mas ele deve ter falado alguma coisa, ele deve ter porque tem o pênalti tentado também. beneficiar o Vasco de algum jeito nisso Não, aí. boa pergunta, eu não lembro, mas eu acho que o Eurico é a favor da anulação de todos os jogos também. Ele acaba sendo a favor da anulação de todos os jogos, mesmo o Vasco tendo ganhado. O Vasco tem 2 jogos, um que o Vasco perde e um que o Vasco ganha. O Vasco perde para o Botafogo em São Januário, com um pênalti bastante duvidoso, num jogo que o Edilson estava apostado
estava para fazer o resultado para o Botafogo. Então ele vai, faz o resultado acontece, e ele ganha o dinheiro dele. Mas aí tem o Vasco Figueirense. Então o Vasco ganha 1 e perde 1 com o Edilson. Tem 2 coisas que eu quero te perguntar aqui na reta final. Você sofreu alguma represália durante esse trabalho ou depois que ele foi lançado? Não, cara, eu tô seguindo minha vida normal e deixo as pessoas aí fazerem o que quiserem fazer. Então chegou alguma mensagem que você não gostou? Não? Eu vou comentar, não. Prefiro não comentar. É mesmo? Mas aí, não. Deixa quieto. Quando ele trabalhar em paz, pô. E com relação a algum jornalista, alguma matéria, alguém fez alguma crítica que você não tenha curtido? Não, pelo contrário, eu acho ótimo. Crítica eu acho ótimo. O filme existe para as pessoas gostarem e não gostarem. Acho bacana que isso aconteça. Quero mais que elas vejam. E se elas tiverem o interesse em gastar tempo da vida delas para comentar, dizer alguma coisa, é porque o filme já não foi um nada na vida delas. Não, e falar então do ao contrário, elogio. Receber elogio de alguém que você admira, alguém. Não, acho que os principais elogios são legal. Quem que te ligou, te parabenizou? Não, são as próprias pessoas da série, né? Tipo assim, você vê um cara como o Rizek, com a carreira que tem, a Thaís, um puta jornalista mais premiadas do Brasil, que te ligam para dar parabéns pela qualidade da informação. Né? O Rizek chegou a dizer que achava que a série superava a matéria dele. São coisas legais. O Ministério Público também, que elogiaram a seriedade como a gente tratou, e é uma série que não passa pano em ninguém. Quem assistir vai ver que tem vários momentos onde a gente critica o jornalismo, a gente critica a polícia, critica o Ministério Público, porque todo mundo meio está dando um jeitinho para conseguir chegar no seu lugar ali. Né? E não é só o árbitro que está fazendo o seu. Óbvio que o árbitro faz ali é um crime mesmo e ponto, mas todo mundo tem uma hora na série que você fala, pô, mas isso que o cara fez é certo? Você vai ter essa sensação assistindo. Será que esse cara fez, o jornalista fez, foi certo fazer isso desse jeito? Né? Tipo, que eu falei aqui, botar a matéria antes da justiça liberar. Pô, tá certo o cara fazer isso? Você pode questionar várias atitudes da galera, assim, sabe? Então, a gente não poupou nada nem ninguém, e mesmo assim esse reconhecimento veio. Então, qual foi a entrevista ou o momento de toda a produção que você mais curtiu, ou alguma coisa que te surpreendeu, que você ficou meio, caramba... Cara, até hoje que eu mais gosto é, como eu falei algumas vezes aqui, e vou só repetir, eu acho a história muito incrível no sentido literal da palavra. Ela não é crível, ela não... Parece que não é de verdade, né? É muita maluquice junto ao mesmo tempo. São 6 meses que tá tudo acontecendo. Tem a hora que o André Rizek começa a ter que enganar o pessoal do Ministério Público para poder conseguir mandar informação para a revista, o documento que não pode sair, e ele vai no banheiro e memoriza o que está escrito, vai no telefone, celular para gravar e falar para a pessoa que ele não pode tirar o documento de lá. É muita adrenalina envolvida. Isso que eu acho o mais legal assim, da série. E descobrindo essas camadas de maluquice. Fala, cara, não é possível que isso aconteceu. Agora tem tal coisa. Esse processo que a investigação traz, ele é o mais legal. Assim, nenhum jogador desconfiou em algum jogo de alguma... Tá estranha essa arbitragem cara, o Edilson cita cara. O Richarlison. O Richarlison do Sport TV. Que hoje do Sport TV, ele cita que é um jogador iniciante no Santo André, e que é a única pessoa que fala, o que está acontecendo com você? Você não é disso. É que ele fica nervoso quando o Richarlison fala isso. E o Richarlison não lembra de ter falado essa coisa. Lógico, é uma coisa ali no meio do jogo. Mas no México, ele cita como o único jogador que falou alguma coisa que então ele. O Richarlison teve uma visão ali de que percebeu que alguma... teve algum... Pelo menos, não sei se percebeu, mas no mínimo jogou verde. Não, cara, ele deve ter percebido mesmo, porque o cara, pra ele fazer o que ele tava pressuposto a fazer, ele... não tem o mesmo comportamento. Cara, ninguém tem esse sangue frio, tirando, sei lá, talvez um puta... O Charles tinha o cabelo parecido com o teu, cara. Roladinho. E aí os caras... alguém ia... Por isso que eu fiz essa pergunta, porque alguém ia perceber alguma coisa. O Richarlison é o único que o Edilson cita dessa forma. Legal. Alan, faz a sua pergunta aí na reta final aqui pro Bruno, que precisa voltar pro Rio de Janeiro. Ele quer ver o Vasco, né? Não, eu acho... Antes da sua pergunta, queria só lembrar o pessoal para acessar a Lead Travel, hein? Coloca na tela pra gente, Ricardinho, leadtravel.com.br para você. Olha lá, comercial, @leadtravel.com.br também. Fica na Avenida Paulista, para você organizar a sua viagem corporativa, cara. Tá chegando agora o final do ano, tem muito evento, né? A gente sabe que tem essas confraternizações da sua empresa. Então, não tenta fazer isso sozinho, porque você vai gastar mais e corre muito risco de fazer errado, porque não é a tua. Então, contrate quem sabe fazer, leadtravel.com.br. Tá rindo do quê, Bruno? Não, tô rindo. É verdade, ou é mentira? Né? Pô, viajar com muita gente dá trabalho mesmo. É difícil, não é? Você sabe como é. Então aí, tá? Ele já deve ter passado por algum aperto. Já vou ligar pra lá depois. Liga pra Lead Travel. Faz sua pergunta aí, Alan, pra finalizar com o Bruno.
Vai lá. Perguntar pro Bruno, o Corinthians recentemente... Mas você só fala do Corinthians, Não, mas velho. peraí, calma. O Corinthians recentemente, com toda essa história do Augusto Melo, é uma coisa que me lembra muito esse negócio da máfia do apito, né? Porque é muita confusão, muita informação desencontrada. É um tema que te instiga, assim, focar no clube para fazer uma apuração, enfim. Não, cara, pra mim, como eu falei, normalmente eu fico ali vendo esses temas, tipo, o Corinthians, a gente fica de olho e tal, não sei o quê. Se por alguma razão, uma pesquisa, alguém me chega e fala, cara, você sabe que a história foi assim, assim, assado, aí tinha um cara, e essa história parece uma história legal, como eu falei, pô, isso aqui... Pra mim, o crivo normalmente é isso, parece... Você quer as riquezas de detalhes para eu quero, assim, aprofundar. Eu quero que a história pareça um filme mentiroso. E ele for real, cara, isso aconteceu de verdade. Se fosse uma ficção, ia parecer mentira. Mas como é real, aí é que eu gosto, aí é que eu acho maneiro de fazer. Independente se é clube, se é jogador, se é uma situação que aconteceu. Não, se a história tem essa maluquice, assim, isso me pega mais, assim, do que... Não é o meu viés, não é ser jornalista investigativo, de ficar atrás da... Não é... Pode ser. No caso da Máfia da Pita, eu precisei fazer isso. E nem mas esportivo não é... também. Você pode ir para uma outra vertente. Eu hoje tenho feito basicamente esporte por um momento de interesse, mas nada impede, daqui a pouco eu faço outra coisa. Não. Pô, legal demais, cara. Mas eu adoro esporte. Vou lançar um quadro novo aqui agora no programa. Lança. Pergunta do Ricardinho. Pergunta do Ricardinho. Que ele fica aqui todo o programa aguentando aí, nós. Vai. 2 horas. Vai. E às vezes ele deve imaginar um monte de coisa. Ele tá louco pra perguntar. Você quer fazer alguma pergunta, Ricardinho? O seu time dele ajudaram direto. Anularam um show do Amoroso contra o Corinthians. Eu tava nesse jogo. É o jogo do que São foi os 3-2. 3-2, 3-2. Verdade. Eu tava nesse jogo aí. Acredite se quiser. Pois é. Foi o último jogo, eu acho. Quando dividia a torcida Acho antigamente. que foi o último jogo. Esse jogo, a ideia dele era o quê fazer nesse jogo? Você lembra, não? Não, esse jogo, ele tá desesperado para vender, mas os caras já não estão mais comprando, os apostadores não compram e a Bet não cota esse jogo. E aí os caras não fazem. Ele tá louco para conseguir que alguém pague ele, mas... Ele ficou mais viciado nisso do que os caras, né? Ele ficou no final tentando... Ele percebeu que o caso estava começando a cair, ele tenta tirar até a última gota ali. E aí ele acaba que a galera já não tá mais pagando e tal. Enfim, é o último jogo que ainda tem uma tentativa mas não acontece uma... Ele nunca mais volta a apitar depois disso. Ele foi suspenso, banido do futebol. Banido. Mas tá certo, tem que ser banido mesmo, né? Pois é, mas o cara, ele vivia disso, né? A série aborda em algum momento o que ele faz depois para tentar se manter. A gente mostra um pouquinho, mas não entra muito nesse mérito. A história acaba mesmo ali Então, o Edilson, ele não é uma biografia do Edilson. Isso que eu ia falar. Ele não é o personagem principal da série. Ele é o personagem assim, principal, porque, cara, ele é o grande... Eu sei, mas não é feita em torno dele, né? Não, talvez ele é talvez o personagem principal do primeiro episódio. Primeiro episódio, quando a gente tá mostrando tudo acontecendo, aí depois não, depois já tem... Então, é isso que eu ia falar, não é a visão dele, não é o entorno dele, o que acontece na vida dele, é muito mais amplo o negócio do que... futebol, mais de qualquer coisa. Ele merece também ser o protagonista disso aí, eu essa acho é a verdade. Que isso é legal, né, o pessoal saber. Pô, Bruno, queria te agradecer. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Demais, velho. Muito bom, vou assistir, velho. Esse papo aí com a gente. A Máfia do Apito, boa. E dá a dica pra turma aí, cara. Pessoal, lá no Globoplay, para assistir a Máfia do Apito. Quem quiser estar lá, os 3 episódios já pode assistir. Sport TV pode ser que ainda faça uma reprise, mas acho que não tem nenhuma marcada agora, nesse momento. Mas no Globoplay, quando você estiver vendo, aqui final de semana, noite, tarde, entra lá, vai estar lá. A Máfia do Apito. É isso aí, ó. Agora aquele videozinho que eu faço aqui é pra gente colocar no Instagram. Me marca lá, @Bruno Maia. @Bruno Maia. Isso aí. A Máfia do Apito, cara. É uma Torcida série... do Inter tá louca pra ver. É uma série muito bacana, muito legal. Ele explicou tudo aqui no Deus Zebra Cast. Então não deixe de assistir essa série, tá bom? É nóis. Brunão, obrigado, cara. Não vou te atrasar pro teu voo, se é que já não tá atrasado, que você não tá acostumado com São Paulo. O Vasco perder. Né? Não tá acostumado com São Paulo, o trânsito aqui é brabo. É brabo, velho. Em nome da BetSul, sua bet de norte a sul, certo? Sempre. Tá aí na tela o QR Code, ficou aqui o programa inteiro. Tem sempre a minha super odd aí também, para você poder fazer o seu jogo sempre com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Deus Zebra News tá bombando, hein, Alan? Sempre. Tá bombando o Deus Zebra News aí. O Finazzi veio aqui. Finazzi veio aí semana passada. Vai passar, falou que ia dar quiser. Falou que ia dar uns tapas na orelha do Mano Menezes. Pois é, ele é louco pra pegar um Mano. Esse documentário é bom pra você fazer. Falou que ia pegar o Mano Menezes na porrada, velho. Mas ele falou, não faria isso. Mas vontade ele teve. Vontade ele teve.
Olha lá, Vasco e Bahia, olha lá. Já tá no principal ali. Tá? Põe no principal ali. Olha o principal, Bruno Não, pediu. tava, né? Tá, Aqui, ó, Vasco e Bahia lá no cantinho. Clica no Vasco e Bahia aí. Vamos ver o que, Clica que tá aí. escrito. 2x1 Bahia, meu palpite, hein? Na BetSul. Vamos ver o que que tá. 2x1 Bahia, hein, Bruno? Vamos ver o que, que tá escrito aí. Olha lá. 2-0 hoje. É, olha lá. Onde assistir, Desempenhos, informações e escalações. estatísticas, 16º colocado, 24 pontos. O Bahia tá bem na frente. E o Bruno vai lá dirigir o Vasco, olha lá. O Fernando Diniz. Pô, igualzinho. pelo amor de Deus. Parece pra caramba. Abraço, Rayan, Vinícius. Rayan tá suspenso? O Rayan, Tá suspenso. não lembro, não tá. Robert Renan fora. Além de Adson, Lucas Piton e Jair lesionados. Nossa, Você ainda vai velho. ver esse jogo? Nem Vamos, vê. vamos lá, pra O dentro, Pomito vamos pra dentro, pra improvisado. dentro. E o Bahia aí vindo, tem as prováveis escalações, retrospecto, Legal pra caramba. Tem tudo aí. tudo sobre todos os jogos aí no deusebranews.com.br. Tem as nossas camisetas também no Deus Zebra Inc. Isso. Pode Menino acessar Ney, que eu mais lá gosto. o Deus Zebra Inc. para você Muito boa. comprar a sua camiseta aqui do Deus Zebra. É isso, pessoal? É isso. Menino é isso, Ney, Felipe. muito bom, Menino muito Ney, muito boa, né? É isso? É isso. É isso. Vambora? Bora, assistir Pô, Vasco e parabéns Bahia. pelo trabalho, Obrigadão, Bruno. gente. Eu imagino Não, sensacional, velho. a dificuldade que seja para fazer um trabalho desse. Minucioso, E a velho. gente precisa de mais projetos como esse, igual o seu aí, que demanda muito tempo, demanda muita verba. A gente sabe que não é fácil, mas é o que você falou. Assistam, que vale a pena, porque abre a sua mente para muita coisa que você vai ver, né? É uma referência muito legal. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Certo? Valeu, Alan. Tamo junto, Tamo Felipe. junto. É nóis. Deus Zebracast. Uou. Até a próxima semana. Valeu. Uou.